Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gênios e Loucos. Eu sou Rafael Ávila e hoje a nossa convidada vai falar sobre resiliência feminina. Muita propriedade para falar, foi finalista do ADR, já foi fisiculturista, enfim, não vou apresentar ela, vou deixar ela se apresentar, né? E para falar com uma convidada de peso assim, óbvio que eu vou precisar de um apoio técnico, por isso aí o Adriano Fini se apresenta para a galera, Adriano. É isso aí, meu nome é Adriano Fini, estou honrado de ter recebido o convite aí do Ávila, né? Tenho certeza que esse assunto irá agregar muito, tanto para nós, quanto para o público que irá assistir esse podcast depois. Então seja muito bem-vinda também. Vamos aprender muito aí com essa fera de hoje. Show de bola, com certeza, não tenho dúvida disso. Mafra, seja muito bem-vindo e se apresenta para o público. Quem é a Flávia Mafra? Quem Conta é para nós Flávia aí. Mafra? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente para falar de um tema, né, resiliência feminina. O que seria resiliência feminina? Né? Então, a gente trazer esse assunto sobre o que é, no século XXI, a gente mostrar o poder da mulher, né? Diferente de a gente falar de empoderamento, mas o poder da resiliência, da gente resistir de uma forma elástica à forma natural de ser mulher. Perfeito. Conta pra galera aí por que você tem propriedade para falar desse assunto. Sobre a resiliência, eu fui a última finalista, o maior desafio para civis que teve em 2022, chamado Oficina de Desgaste e Resiliência, e eu venci 19 competidores. Então, dessa metade era 4 femininas, o resto masculinos, e fui finalista. Chegou até o final. Até o final. E aí tem a diferença que eu aprendi nessa oficina de desgaste e resiliência, o poder da mente. Nesse programa que você participou, o que foi mais desafiador para você? Desafiador. Até então eu não sabia que eu tinha um medo, tem medos internos, né? Tem medos intrínsecos que a gente vai descobrir somente quando a gente se depara com uma situação. Então o primeiro momento foi a altura. A altura. Quando eu cheguei em cima daquele obstáculo e olhar aquela água que era muito gelada, eu falei, ali bateu uma insegurança. E aí começou a passar um filme na minha cabeça, será que eu pulo, será que eu não pulo? E aí via os competidores, pula 22, porque até então não era chamado pelo nome, né? Uhum. Pula 22, pula. E aí não foi na coragem, foi no impulso. Tá, e até então tu não sabia que tinha medo de altura? Não sabia. E tu vê isso, porque quando você foi exposta àquele desafio, você descobriu. Sim. Pô, e olha o quanto isso aplica na nossa vida. Ser Sim. mãe, ser empreendedora, Isso mesmo. entrar num emprego novo, fazer uma transição de carreira, que é medos que até então, onde nós não fomos expostos, nós nem sabemos que temos, né? Isso é importante destacar, Rafael, porque eu era fisiculturista, mas antes de tudo isso, de muita coisa acontecer, eu trabalhava na área da saúde. Trabalhei técnica de enfermagem, trabalhei 7 anos na área da saúde e um dia eu acordei, sabe quando você levanta da cama, bota o pé no chão e fala, que saco, mais um dia? Foi bem esse dia. E aí eu resolvi largar. Na época eu era só treinava academia, eu nunca me permiti ficar vendo, era nova, né? Malhação. Eu nunca me permiti ficar na frente da televisão e ver a vida passar e eu não poder fazer nada de diferente. Eu sempre tive uma mentalidade diferente. Mas você é resiliente desde criança? Sim. Ou você acha que isso foi um construto com o tempo? Eu acho que é desde criança. Desde criança. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância tranquila? Foi uma infância tranquila, sim. Meu pai, mãe, eu tenho um irmão, uma criação normal. Um período meus pais se separaram, né? Então eu morei com uma avó, depois eu fui morar com outra avó, depois eu voltei de novo para casa da minha mãe. O processo todo da separação, né? Então por isso que eu falo muito sobre a questão da família. Quer destruir, né? Desconstruir, não digo destruir, porque destruir, quando a gente destrói, a gente não tem mais nada que tirar daquilo ali, né? Sim. É uma coisa que a gente destrói e acabou. Mas reconstruir é uma palavra que eu utilizo muito. A família tem um papel muito importante na sociedade. Até no reinado, se a gente for olhar lá para trás, nas épocas antigas, sobre reinado, tira um rei para ver o que acontece com essa nação. E aí é o pai da família também. Então, acho que essa questão da separação dos meus pais foi algo que mexeu muito na minha adolescência, quando criança, mas eu aprendi a transformar aquilo que era dor em um novo renovo, em novas atividades. Então, acho que isso foi também relacionado à minha infância. Ser resiliente desde criança.
Mas esse teu condicionamento de ver o lado positivo, pensar, não, isso é um desafio, eu vou crescer, eu vou evoluir, isso sempre teve presente na tua vida? Teve. Então, como eu estava falando ali da área da enfermagem, né? Então, eu trabalhava na área da enfermagem. Nesse dia, eu falei, não quero mais isso para minha vida. Então, eu saí de um trabalho fixo, né? Querendo ou não, carteira assinada. Eu era assim, bem jovem, né? E eu falei, putz, agora o que eu vou fazer? Eu gostava de treinar. Tu não tinha nada pré-pronto já? Tu não tinha um direcionamento? Vou sair, deu. Isso. Nessa época, o meu irmão ele abriu uma academia chamada Academia Super Treino. Lá na região continental, a gente é muito conhecido, os irmãos Mafra, né? Uhum. Que é o meu sobrenome. E aí eu fui trabalhar 1 ano com ele. E aí eu era professora de ginástica, de jump, de dança, de musculação, era tudo. Fazia tudo um pouco. Eu sempre tive esse aí eu digo que é o empoderamento, de reconstruir aquilo que eu não estava feliz. É diferente de tu pegar uma coisa que é ruim e transformar isso em algo para tua vida e aquilo traduzir quem você é. Uhum. Quem você é. E aí eu falei, não, vou reconstruir. Fui trabalhar com ele. E aí eu declarei, a palavra ela tem um poder tão importante na nossa vida. Se imagina se o mundo foi construído através da palavra, imagina o poder da palavra que você tem. E eu trabalhei com meu irmão durante 1 ano. E aí eu falei, eu vou ter uma academia. Tu é doida? Como assim? Eu vou ter uma academia. E 1 ano eu tinha. Dia 25 de fevereiro de 2010, eu abri a Academia Mafra, na região da Palhoça. Eu sou natural aqui de Florianópolis e morei uma boa parte na região de São José. E aí faz mais ou menos uns 20 anos que eu tô na Palhoça. E é assim, eu tenho academia lá. E aí eu fui para a área da educação física. Na época eu estava fazendo a faculdade de enfermagem. Larguei lá no meio período. Deveria ter terminado, mas larguei. Nunca deixei nada pela metade, mas eu queria mudar, sair daquele foco de doença. Eu falei, eu quero cuidar da saúde e da mente das pessoas, porque nós somos tricotômicos, Rafa. Já ouviu falar essa palavra? Não, Tricotomia é corpo, alma e espírito. Eles têm que estar em um alinhamento. Certo? Uhum. Se o teu corpo, se tu tá com a tua mente alinhada, tu consegue controlar tuas emoções. E aí o teu corpo ele também se mantém saudável. Agora, se tu tem um desalinhamento na parte espiritual, por exemplo, que é a alma, que são os sentimentos, automaticamente o teu corpo ele vai sofrer também. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio tricotômico para a gente estar bem. E aí que eu mudei para a educação física. Quando eu estava na educação física, fazendo a faculdade, aí eu montei a academia. Sei lá, 3º período, 4º período. E assim, foi a Academia Mafra, uma academia que ela tem DNA de treino. Uhum. Ela começou com DNA de fisiculturismo, porque eu fui depois atleta de fisiculturismo. Primeiro eu comecei no powerlift, quando eu migrei da enfermagem para a educação física. E aí eu fiquei 7 anos competindo. Eu fui a primeira feminina aqui de Florianópolis a ser fisiculturista. Que padrão. Isso. E além que não é o boom que a gente tem hoje do fitness, né? Sim. Então, assim, eu era da Roberta Totti, Simoninha, Ângela Borges, essa é a minha época. Uhum. Então, não tinha livro, não tinha Instagram. Então, tudo que a gente fazia era acerto e erro, aprendendo na vivência mesmo, né? Então, isso foi bem importante para mim. O fisiculturismo foi importante. Porque é como tu pegar uma pedra e lapidar. É tu desconstruir, por exemplo, todo o treinamento que eu tinha de powerlift e entender que não é peso, é técnica. E isso é na vida. Quando tu vai lapidando algumas áreas da tua vida, tu vai vendo que precisa ter esse alinhamento, né? Tu precisa aprender a se reconstruir. E aí que eu aprendi o que é resiliência. É a gente deformar um elástico e voltar, soltar essas duas pontas e ele não tá... sem aquela resistência, ele voltava ao natural. Que nem o bambu, né? Tem a história do bambu que é um bambu enverga, mas ele volta... Isso aí, bem desse jeito. E aí eu fui para a questão fui para a profissão de educação física, né? E aí montei a Academia Mafra. E a academia, ela tem várias histórias, né? Uma academia de bairro, Rafael. Tá, o fisiculturismo te levou para academia ou a academia te levou para o fisiculturismo? Acho que os dois. Porque quando a gente inicia algo, Rafael, umas coisas vão em ciclo. Então, eu vim do powerlift, né, vim do levantamento de peso, e depois eu migrei para a educação física. Depois, ali eu já tinha um shape, né? Eu digo que é um shape compacto, Brastemp. Uhum. Sabe por quê? Baixinho compacta. Que é o powerlift, né? E aí eu fui para o fisiculturismo. Então, lapidar essa estrutura era muito mais fácil porque eu tenho estrutura muscular. E aí eu fui para o fisiculturismo já com a academia.
né? Aí depois, com o tempo, eu casei com 32 anos, né? Não casei tão nova, 32 anos. 33 anos eu tive o meu primeiro filho, o Davi, e depois de 2 anos eu tive o Arthur. O Arthur, eu fui descobrir a gravidez dele com 7 meses, quase ganhando. Caramba! Aham, tá correndo na esteira ainda. É o mesmo caso da Roberta, se não me engano, a Roberta Zuniga, alguma coisa assim, do Instagram, né, fitness. Foi a mesma história dela, eu descobri que estava quase ganhando o Arthur. Tá, mas por que? Tava shapeado e não aparecia a barriga? Não aparecia a barriga. Por causa do shape? Isso, e eu nunca tive vontade de gestação. Eu nunca tive essas... Ah, sim, por isso que eu digo, é diferente. Mulher estranha, né? É. Então, quando eu descobri, eu já estava de 7 meses. Então, eu saí... Não deu nenhum efeito colateral, nada? Na realidade, assim, ó, eu só identifiquei... Porque, assim, ó, quando a gente é atleta, Rafael, a gente é como se tivesse uma menstruação precoce. É como atleta de maratonista, então não tem um ciclo menstrual. Então, eu não sei quando que eu fico no período de, assim, né, que a gente sabe de menstruação normal, mês e mês da mulher. Eu não tinha isso. Aí perde o melhor parâmetro ali para saber se tá então, não grávida sabia. ou não. Então, assim, eu não tinha desejo, não tinha barriga, não tinha nada. Para mim, segue a vida, né? E fazendo crossfit, musculação. Caramba, e não prejudicou em nada a gestação? Não, escuta, 20 horas de jejum intermitente. Eu não sabia que eu estava grávida. É muito tempo. Muito. Que loucura, né? Jejum intermitente e usando cinta de compressão. E eu só descobri que eu estava grávida porque ele, não sei se ele virou, e aí, como se fosse estourado alguma coisa dentro de mim. Fez bluk, tipo um balão d'água assim, né? E eu falei, estourou alguma coisa dentro de mim. Foi bem desse jeito, andando na esteira. E aí, foi bem de Deus. Aí eu saí dali, eu falei, na segunda-feira eu ia começar a questão. Eu estava largando a amamentação, e aí a gente tem toda aquela parte hormonal, que a gente fica mais, querendo ou não, o corpo ele está preparado para a amamentação, estava mais cheinha, né? Eu vou fazer uma dieta e vou, né, tentar dar uma arrumada no meu shape. Na segunda-feira eu já tinha todo um projeto já prescrito para seguir. E aí, nessa sexta-feira, eu passei na farmácia, comprei um teste de gravidez e levei para casa. Nem dei bola, porque nunca imaginei que eu estava grávida. Eu não sei por que eu fiz isso. E aí, no sábado de manhã, eu limpei a casa, deixei no banheiro, sábado de manhã, eu vou fazer esse negócio aqui. E fiz, grávida, os 2. 7 meses? Aí peguei o Davi, tadinho, nunca me esqueço, cabelo assim levantado, bem alto, botei no carro, fui para Santa Luzia, cheguei lá grávida. Aí pelo parâmetro lá tava de 5 meses, que tem um período, né? E aí na segunda-feira fui na Santa Helena, né? Fazer os exames. E aí a médica fazendo a ultrassom. Parabéns, papai e mamãe. Hã? Parabéns, vocês vão ter um menino. Qual é o nome? Aí a gente olhou para ela e falou, a gente descobriu agora. Caramba. Foi bem desse jeito. Tá, ô Flávia, só para a gente recapitular aqui, retomar o raciocínio. Então você começou na área da saúde como técnica de enfermagem. Isso mesmo. Eu queria aproveitar um gancho na tua fala ali, que você falou que você estava fazendo algo que você não gostava mais, né? É importante até a gente deixar esse alerta para o público que vai nos assistir, né? Para a gente não insistir naquilo que não está fazendo bem para a gente. Porque às vezes a gente tem medo de sair aonde a gente está, por causa dos desafios, né? Os imprevistos que podem vir, a gente acaba por medo se mantendo num local que não está sendo desagradável para a gente, né? Já está desconfortável, né? Então é interessante o que a gente mostrar para essas pessoas que está desconfortável, está na hora de mudar. Sim. Né? A tua fala é muito importante, Vini, porque assim, a gente precisa perder muitas vezes para poder ganhar. Exatamente. Então eu perdi uma segurança, né? Carteira assinada, um ambiente, né? Querendo um ambiente porque ali bom. você está seguro. Sim. Aí quando você decide, não, eu vou sair, sim. Aí você já começa a sentir inseguro, incertezas, medo. Sim. Né? Por isso que é bom você ter uma base, né? Você ter uma base familiar ali, a pessoa que está do teu lado ali, teu companheiro, né? Sim. Pegar e falar assim, não, sai que vai dar certo, é isso que você quer? Então vamos fazer, é isso que junto. Vai dar certo. Isso mesmo. Isso aí motiva, isso aí encoraja a gente a realmente falar assim, não, e não só a família, né? A nossa base, né? Mas também os amigos, as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que acreditam em você. Sim. Pegar e falar assim, não, cara, o caminho é esse. Você quer crescer? Você tem que sair daqui. Se você não vai crescer continuando fazendo as mesmas coisas que você faz e que já está chato, que já está desagradável, você está desconfortável, né? O medo, ele tem o poder de paralisar. E quando a gente entende que muitas coisas na vida a gente vai ter que tomar a iniciativa de fazer, por exemplo, quando eu larguei a área da saúde, eu larguei algo para virar uma estagiária de musculação. Quanto que é uma estagiária de musculação?
Bem menos. E ainda não formada, né? Então, eu larguei, sei lá, um salário bom para ganhar R$ 400. Eu perdi e eu ganhei. Tipo uma profissão que tu domina para uma que Não sei vão, entre nada. aspas, te dominar, porque tu não sabe nada, né? E aí que eu digo, Rafael, o propósito ele tem um poder de passar várias barreiras, transpor barreiras. E como saber, assim, ó, porque, pô, é volátil nossas emoções, né? Elas estão às vezes nós estamos extremamente motivados, às vezes não estamos motivados, estamos desanimados, deprimidos. Isso faz parte. E como saber, assim, ó, não, eu só estou deprimido, só estou tendo dia ruim, eu não estou motivado, fatores paralelos à minha profissão, e como saber que não é só uma fase de desmotivação e não, realmente, não, eu não quero mais isso para mim. Porque, por que eu tô falando isso, né? Por aquela famosa frase, eu era feliz e não sabia. Então, tipo assim, às vezes a pessoa, não, eu vou mudar, fazer uma mudança radical aqui, abrupta, vou mudar de profissão, só que na verdade ela só estava desmotivada. Não é que ela não amava mais o que fazia. Sim. Como ter esse feeling para não cometer essa gafe de sair de uma coisa que tu ama e só perceber isso depois que você perdeu o cargo que você estava, a profissão, ou até a empresa, às vezes, né? Como ter esse feeling? Então, para mim era só um emprego, né? Caso viesse essa desmotivação, eu na realidade não estava feliz. A gente sabe o que é emoção e não estar feliz. Por exemplo, a emoção, hoje eu não estou bem. Eu sei que hoje eu não estou bem, então a gente fica mais quieta, se retira. Mas quando tu não está feliz, tu não vê brilho, tu não vê motivação para fazer. E não é um dia, é uma sequência de dias. Né? Então, foi sequências de dia que foi mostrando para mim, é como se fosse uma doença. Vai mostrando que tu não está bem. Eu não estava bem, mas bem só ouvindo doença, só naquele ambiente. O ambiente não estava mais trazendo essa alegria para mim, enquanto profissional. Mas eu não parei para pensar nisso. Pode ser por isso que deu certo. Não parei para pensar nisso. Corre o risco, né? Tem que arriscar. Porque eu sempre arrisquei. Ó, um exemplo, eu e o Fina nós trabalhamos no carro forte junto, né? Quantos saíram do carro forte e depois queriam voltar? Sim. Iam lá bater na porta da empresa de novo. Não, pô, eu era feliz, não sabia. Exatamente. Então tem que ter esse feeling, né? Para não cometer esse erro, porque às vezes tu só tá sendo ingrato. Né? Você tá exatamente onde você quer estar. Mas você não pratica a gratidão, né? Sim. E aí você condiciona o teu cérebro a só ver o lado negativo. Sim. E aí tem que ter esse feeling para não cometer esse erro. Também. Graças a Deus comigo deu certo, né? Então, assim... Às vezes é não pensar muito, é o segredo. Na verdade, assim, a mudança, a coragem, né? Isso me lembra uma passagem, Rafael, da Bíblia, quando Deus pegou e falou para Gideão sobre uma guerra. E aí, nessa guerra, eram vários adversários, né? Então, chamou lá o exército e falou, os corajosos e os medrosos podem ir embora. E nunca me faltou coragem. É diferente de ousadia, né? Às vezes a gente fazia as coisas não pensando na consequência. Imprudência. Imprudência. Mas eu sempre tive isso dentro de mim. É a minha característica. Porque imagina, lá em 2009, a gente falar que uma mulher forte, fisiculturista, eles perguntavam se eu era lutadora. Né? E a gente, fora de um padrão, ser fora de um padrão é diferente. Né? Então, assim, essa questão de coragem, de enfrentar, se não der certo é só voltar. O importante é não deixar a porta fechada, Rafael. Boa. Então, eu sempre fui uma boa funcionária, como uma boa aluna, uma boa mãe. A gente tem que saber entrar e sair de um lugar e deixar a porta não deixar a porta fechada, aberta. Eu vejo também que para você evoluir, você vai ter que arriscar, correr o risco ali, né? Correr o risco. Fazer com medo mesmo. Tá com medo, vou dar medo, mas tem que fazer com medo mesmo. Você não vai evoluir. Foi a fala que eu falei, a gente precisa muitas vezes, não é só ganhar. Às vezes a gente perde para ganhar. Igual, por exemplo, uma guerra. Muitas vezes tu vai ter que retroceder para criar outra estratégia para poder avançar no campo, não é verdade? Não lutar também é estratégia de combate. Sim, é Sun Tzu, né? Então eu perdi financeiramente, ok, mas eu tinha prazer em levantar todos os dias e pular naquela cama elástica do jump. E aí foi indo e montei a Academia Mafra. Hoje é uma academia que ela tem o DNA de treino, né? A gente começou com fisiculturismo, depois a gente passou para... Depois da pandemia, a gente viu que a mente das pessoas mudaram muito. Aí que a gente ouviu falar em depressão, ansiedade. Mudou muito o perfil. E aí mudou o perfil dos clientes hoje. Eu atendo muito idoso. Então, olha só. Você iniciou na área da saúde como técnico de enfermagem. Abriu uma academia. Isso. Começou a participar como fisiculturista, né? Um esporte. O que mais que a Flávia Mafra faz? A minha mudança foi na gestação. Em 2015 eu tive meu primeiro filho, o Davi,
eu já era empresária, já, né? Então, já tenho, né, querido ou não, a minha segurança. Quando eu voltei, eu me privei um ano, no dia que eu me privei, não. Eu tirei um ano para me poder aprender a ser mãe. Porque ser mãe não está em nenhum dicionário, não está no livro. É todo dia tu vai aprender. E aí, quando eu tive o meu primeiro filho, eu mudou algo dentro de mim que eu não conseguia explicar. Porque é como se tirasse uma identidade minha. Eu muito feliz pela vida do meu filho, muito feliz pelo meu casamento, mas eu não estava bem. Eu perguntava quem sou eu? E quando a gente faz essa pergunta, quem sou eu, é porque a gente está faltando algo chamado identidade. Tira a identidade de alguém para saber quem ela é. Não é ninguém. É igual a onda, vai e volta, manada. E quem sou eu? E agora o que eu vou fazer? E isso estava aqui, dentro do meu coração, nos meus sentimentos, vamos colocar assim. Quem sou eu? Eu estava feliz com a maternidade, mas eu estava insegura como empresária. Eu falei, cara, eu não sei falar. Eu acho que eu não sei mais falar. Será que eu consigo... Eu não sei entender. A mente é um campo de batalha. Será que tu não entrou numa noia de tipo assim, agora eu sou mãe, ponto? Pode ser. Pô, mas eu não quero ser só mãe, eu quero ser mãe. Mas eu não quero ser só mãe, né? Mas eu quero a minha identidade. Porque a maternidade, principalmente o primeiro ano, eu acho. Muda bastante. Nossa, suga muita mulher. Uhum. Suga pra caramba. E eu acho que se ela não ter esse autopoliciamento emocional, ela pode cair nessa armadilha, né? Pode. Agora, existe muita depressão pós-parto. Eu ouço assim, às vezes, mães falando assim, desde que eu nasci, agora eu vivo com meu filho. Eu penso, cara, se ela soubesse o tiro no pé que ela tá dando, ensinando o cérebro dela, que agora ela vive pro filho dela, Sim. É a mãe que amanhã vai jogar na cara do filho, depois que você nasceu, a minha vida acabou, depois que você nasceu, eu larguei meus planos, e aí ela vai jogar todo o peso da frustração dela em cima do filho. Sim. De forma totalmente injusta. Ou programar o que ela sonhava para ela, pro filho. Isso é um grande erro, uma armadilha. Vai projetar todas as frustrações que ela não conseguiu. Não, agora eu parei minha vida para você, agora você vai seguir a minha vida, você vai fazer o que eu queria fazer. Então é um tiro no pé, né? E de repente você tava nessa crise existencial. Sim. Tá, beleza, eu sou mãe, pô, eu sou uma baita mãe, eu sou uma baita esposa. Tá, mas relacionamento é intrapessoal, né? Sim. E o intrapessoal, eu sou quem? Provavelmente eu tô nessa crise e isso começou a te incomodar. Isso. E aí eu falei, quem sou eu? Aí um dia eu tava na empresa, aí abri, acho que foi no site, eu vi lá, primeiro curso para comandos. Aí eu falei, poxa, eu sou mãe, então é uma responsabilidade da mulher pela segurança da sua família. Eu não posso terceirizar minha segurança e nem colocar toda a carga em cima do meu esposo, porque ele não vai estar em todos os lugares comigo, não é verdade? Boa. E eu falei, cara, eu não sei fazer fogo, eu não sei capturar água, não sei matar zumbi, não sei fazer nada. O que eu vou fazer? E se dá um apocalipse, se acabar o mundo. É, né? Porque hoje a gente anda com carrinho, né? Vamos falar do século XX que a gente está vivendo hoje. Eu não posso andar com um carrinho despreparada na rua com uma criança, estão roubando criança de carrinho, não é verdade? E eu falei, eu não sei fazer um armazenamento de comida. Poxa, tô ruim? Tô na selva, né? O que vai ser agora? Aí vou fazer esse curso de comandos, acho que Vini, né? 2019? Foi em 2019. Pô, mas é um pensamento muito atípico, né? Não falei que sou estranha? Muito atípico. Aqui, mas, ó. Porque, tipo, o que né? Uma pessoa normal. Normal, sim. Pô, agora eu tenho que deixar um apartamento pro meu filho, eu tenho que ter uma vida estável, eu tenho que ter uma renda, eu tenho que ter um capital. É normal, né? Agora uma pessoa, a Mafra, e se tiver zumbi aqui, né? E se acabar o mundo, o que eu tenho que fazer? Porra, eu tenho Cambirela aqui, né? Morro Cambirela, o que eu vou fazer nesse... Essas foram as minhas... Já deu pra perceber que ela não é uma pessoa normal. Não, é diferente, Você é normal, né? chato pra caramba. Você é normal, chato pra caramba. Eu falo... Mas na verdade, o teu filho que despertou esse gatilho, então, pra você... Foi todo esse descobrimento e essa mudança da maternidade que já despertou isso. Só que legal. Vou fazer esse curso do comandos, vou aprender a fazer, camuflar, posso camuflar, e eu não sei matar uma galinha, nunca matei nenhum animal, vou matar, fazer armadilha. O que mais? Com bússola. A orientação com bússola, resgate no mar. Resgate no mar. Não lembro se teve PH, tiro, vou fazer esse negócio. Fui eu, falei, imagina falando pro meu marido. Então, eu quero fazer um curso. A gestão? Não, vou fazer um curso culinária, curso de culinária. Comando. Tu é louca, né? Sou bem louca. Arrumei a mochila e fui. E aí fiz o curso. E ali despertou várias oportunidades para mim. Tu te considera uma pessoa impulsiva? Impossível, não. Não, é impossível, assim, de não pensar muito, fazer acontecer?
Sim. Nesse sentido, na verdade, assim, ó, quando eu coloco uma meta, eu vou até o final. Uhum. E tu vai entender agora numa forma, né, claro, sadia, tu vai entender isso. Fiz o curso do Comandos. Eu sempre fui atleta. E quem é atleta e tá no DNA, tá na massa, a gente não consegue ficar sem fazer nada. Uhum. Tu nunca vai me ver sentada no sofá de boas, como se fala. Nunca. Ou eu tô lendo, ou eu tô pesquisando. A mente, ela tem que estar em funcionamento. Perfeito. Não existe É o melhor remédio, né? melhor remédio é estar com a mente O melhor ativa. remédio para depressão é estar com a mente ativa. Sim. Por exemplo, se fosse falar da área da atividade física, o melhor remédio é um tênis. Vai correr. Tem que estar com a mente ocupada. Pode ver as pessoas que elas têm depressão, ansiedade, né? Essa característica suicida, são pessoas que se escondem. E a gente, como eu sou cristã, a gente não pode se esconder na caverna. E aí vem o poder da palavra que eu falei lá no começo para vocês. Deus, quando falou, se não me engano, foi Jeremias, o profeta, que desce fogo do céu, faz aquela coisa toda, por uma palavra de Jezebel, ele foi para a caverna. Uma palavra. E muitas vezes as palavras a gente ouve de pessoas ao nosso redor, de familiares, e dependendo do impacto que aquela palavra venha para você, ela não pode definir quem você é. E você não pode se esconder. Você vai falar reflexão. É o que eu uso de tratamento para minha mente. Tudo que me falam, a primeira coisa, eu não respondo. Eu medito naquilo, faço uma reflexão. Se me serviu, eu vou usar aquilo como mudança. E se não me serviu, eu uso uma coisa chamada filtro. Nem entra. Uhum. A gente não pode perder tempo. Primeira coisa, não se perde tempo com aquilo que não constrói. Não se perde tempo com aquilo que não dá fruto. Se não dá fruto, não tem vida, eu não faz parte da minha vida. Perfeito. É desse jeito. É uma boa estratégia. Sim. E qual que é o... Tu tem uma opinião formada sobre o que propaga hoje na rede social sobre o empoderamento feminino? Tem. Qual a tua opinião sobre... Tipo assim, é claro, e aí nós vamos ter várias vertentes, né? De teorias, de quem Sim. defende, de quem propaga. O que para você significa o empoderamento feminino? Claro, você é mais conservadora, Sim. de um prisma conservador, e se você puder, né, fazer uma problemática aqui, fazer uma crítica do conceito que, se você acredita ser deturpado sobre empoderamento feminino, sabe? Uhum. Entre aspas, né? Mulher não precisa de homem. Sim. Então, coloca o teu ponto de vista Uhum. e depois o ponto de vista, o seu ponto de vista sobre o que propaga aí sobre empoderamento feminino. Pode ser o que tu vê nas redes então, sociais. como cristã e como mãe de família, a mulher nunca vai assumir o papel do homem. A gente vê pelo reflexo. Tem filho, não tem, Rafael? Tem. O teu filho, quando ele cai, ele vai para a mãe. Né? Uhum. A mãe cuida. Sim. Mas, por exemplo, quando ele chega em casa e fala alguma coisa, papai, eu apanhei, o que tu vai falar para ele? Se defende, pô. A identidade de um filho está no pai. É. A gente vê hoje eu não posso dizer que isso é empoderamento, mas eu digo que essa desconstrução do que é ser mulher, ela vem pela falta da identidade de um pai. O pai tem um papel muito importante na vida de um filho. E a gente vê que as famílias, elas vêm se destruindo porque as pessoas hoje, elas não sabem conviver. E quando a gente entende o que é um casamento, o casamento é para sempre, acabou, assinou, já é teu, leva para casa e cuida, né? Ore mais antes de casar. Deu? Não tem o que fazer, né? Então, o que a gente vê hoje? As mulheres querendo trocar. E se vê bastante isso. Vai mudar de endereço, mas não vai mudar quem ela é. A construção de uma família, ela impacta numa sociedade. Total. Pode ver os filhos dos funk. Né? A gente teve um caso agora de uma adolescente, né? Bota aí 22 anos, 23, deixou o filho em casa. Foi para dançar funk. Isso é uma desconstrução. Eu pensava, Rafael, esse dia eu estava refletindo sobre o colégio das minhas crianças, né? Querendo ou não, é particular. Aí tem van, tem todo o gasto, né? Eu falei, olha, ainda bem que Deus dá condições para a gente poder pagar uma educação melhor. Mas a burrice é mais cara. Ah, com certeza. A ignorância é mais cara. Com certeza. Está muito mais caro. E aí, o empoderamento da mulher, por exemplo, né? O empoderamento, na minha opinião, sobre a mulher, é ela vencer esses obstáculos de andar na contramão do mundo. A mulher, ela tem que saber se vestir, se comportar, se preparar, cuidar da sua família. E ela não é homem para assumir o papel de homem. Ponto. É um assunto que seria, né, interessante de mistificar, né?
Porque não é uma competição, né? Não é uma competição. Hoje a gente acompanha as redes sociais ali, a gente vê, pô, parece uma competição, né? Sim. Porra, falou Ah, tudo, que cara. eu faço isso, não sei o quê. Ah, ele é preconceituoso, ele tá tendo uma visão preconceituosa. Agora e vem não muita é, palavra narcisista, né? né? Então, isso aí é uma, como é que eu posso colocar? Isso é uma construção de uma ideologia. Pode ver nas músicas, né? A gente vai ver as músicas hoje dos cantores de sertanejo, boteco, traí, peguei e ele bate em mim, né? Não tem uma Exatamente. construção. E aí que a gente vê o poder da música. A janela da alma está nos olhos. Aquilo que você vê, que você ouve, é aquilo que você vai viver. Exatamente. Por exemplo, o ambiente, vamos colocar aqui um ambiente de funk, né? Ambiente de droga, prostituição, bebida, álcool. A atmosfera daquele ambiente já está aquela energia ruim. Então, assim, isso a gente tem que cuidar também. Então, o que a gente vê e o que a gente ouve. Até mesmo porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do imaginário. Sim. Então, se você acondiciona o teu cérebro naquilo que você ouve, naquilo que você deseja, ele vai acreditar naquilo ali. Sim. Não, e o que é irônico, né? Porque tu fala assim que funk é droga, bebida, prostituição. O que é irônico, parece que você está criticando. Mas é uma Sim. coisa que eles ostentam. Sim. Eles ostentam que funk é isso, né? Exatamente. Com mulher rebolando, seminua, drogas, bebidas. Então tu vê, num contexto mais educado, mais sério, é uma crítica. Sim. Mas num contexto totalmente disfuncional, eles ostentam. Sim. Como se fosse, eles se gabam disso. É como se fosse um troféu, né? E tipo, Troféu. é tão óbvio, né? Eu trabalhava de segurança pessoal de um cara que tinha uma balada funk. Daí eu era obrigado a falar pra fazer a segurança dele, né? E eu via as músicas e via aquelas meninas dançando e eu pensava, cara, se eu sou uma mulher e toco, eu quebro a caixa de som, mano. Porque, pô, será que elas não estão percebendo que estão ridicularizando elas? Sim. Que estão humilhando elas? Imagina. Não estão prestando atenção na letra da Não música? sei, cara. Eu Não. ficava Só pela pensando, batida, eu ainda... É como se fosse um aprisionamento espiritual, né? Não vê, não ouve. Tipo, eu ainda não estudava psicologia, né? Então, pra mim, aquilo ali era tão sem sentido, não fazia sentido nenhum. Cara, como... Imagina, daí eu olhava um casal assim e pensava, cara, tu imagina uma filha minha com um cara que traz ela pra um ambiente desse. Sim. Cara, eu vou educar minha filha pra nunca andar com um cara que traz ela pra um ambiente desse. Porque, cara, eu não vou nem falar as letras das músicas aqui, porque eu tenho vergonha de falar sobre como é que eram as letras da música. Sim. Mas eu não consegui entender, cara. E como é que ostento, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ridiculariza, né? Porque Sim. daí tá ali dançando, com certeza deve conhecer a letra, né? E depois lá na frente vem falar que, né? Depois vão querer culpar outras pessoas, né? E estimula. Estimula. Esse dia eu estava vendo uma reportagem falando sobre o conteúdo que você absorve. Se você, por exemplo, fica ali... Sabe quantos anos eu não tenho uma TV aberta na minha casa? Tipo, Jornal Nacional, essas... Nossa, então é igual nós. Sei lá, igual nós. 20 anos. Também não tenho. Não sei de nada. Mas, enfim, eu estava vendo porque a parte dessa parte cognitiva chama muito a minha atenção, porque a mente ela tem um poder muito grande. O maior campo de batalha que um ser humano pode enfrentar é sua mente. Tanto que lá na criação do mundo, Deus pegou e falou para Caim, né? Ei, domine-se, eis que o pecado bate a porta. Ei, tá vendo o que tu tá pensando? É isso que tu vai executar. Foi o primeiro homicida da história. Ele matou o irmão dele. Através de um sentimento, não é verdade? Inveja não é sentimento? Sim. Opa, será que Deus não está dizendo alguma coisa pra gente através disso? Sim. Se tu não controlar tuas emoções, o teu sentimento, tu vai dar ruim, né? É tudo certo para dar tudo errado. Então, a partir do momento que a gente consegue entender a mente humana, em todas as áreas da vida, a gente consegue, ter uma percepção. Então, eu não compactuo com esse tipo de situação. Eu não gosto de funk, eu não gosto dessas letras. Eu acho que que a gente ouve tem que edificar, tem que trazer vida. Para mim tem que trazer vida, tem que trazer algo de bom, tem que reconstruir ou construir. Agora, eu não. Eu acho que o empoderamento da mulher é ela viver nesse século e ser diferente da manada. Vai na porta de um clube, vê que é tudo vestidinho, da onça, da cortina da vovó e a capa do sofá. Não é verdade? Elas são todas iguais, porque elas estão dentro daquela matrix. Para a gente pensar fora da matrix, a gente tem que sair fora daquele ambiente. Muda o ambiente. Quer mudar a sua vida? Muda o ambiente. Total. E aí que foi. E assim, ó, se elas quiserem, elas conseguem. Porque elas são muito mais fortes do que elas imaginam, né? Eu tenho
meus alunos, a maioria é aluna, mulher, né? E eu sempre falo para ela, dou palavras motivacionais, falo assim, cara, se vocês quiserem, vocês conseguem, entendeu? Vocês são muito mais fortes que vocês imaginam. Quer saber a força que você tem? Você é mãe, tem filho? Se teu filho estiver embaixo de um carro, tu vai ter uma força sobrenatural que você vai tirar o teu filho debaixo daquele carro, entendeu? Então você tem muita qualidade, você tem muitos valores que domina algumas áreas que eu não domino, por exemplo, né? Tem até uma fala sua que você diz ali, que você fala ali de ninguém é igual a ninguém, né? Uma fala muito boa, inclusive. Pô, isso ali eu uso, ou inclusive já usei com meus alunos também. Baita mentira, né? Ninguém é melhor que ninguém. Não tem como. Baita mentira. E daí eu mostro pra eles, e eu falava pra eles assim, ó, cara, tu se acha melhor do que eu? Não, senhor, não me acho melhor que o senhor. Não, eu sou melhor que você. E saía, porque daí gera, pô, como assim? Ficava aquela dúvida, sabe? Gatilho e daí de você explicava. Por quê? Pra pessoa poder entender, porque às vezes você tá acondicionada naquilo ali todo dia. Segunda, a semana começando a segunda ali, tem gente já pensando no final de semana, né? Já Sim. antecipa, já acelera as coisas ali. E daí as pessoas ficam fazendo todo dia as mesmas coisas. E acabam deixando passar coisas importantes, né? Que elas precisam fazer. E quando você leva esse assunto um pouco polêmico para eles, deixa essa dúvida na cabeça e sai de perto, depois você volta a explicar e eles falam, nossa, nunca parei para pensar nisso. Entendeu? Você vê a diferença que faz. É porque a memória emocional ela é mais forte, né? A nossa memória, a consolidação da nossa memória está muito atrelada da nossa emoção. É quando gera essa emoção aversiva nele, não, como assim ele é melhor que eu? Então a probabilidade de ele consolidar aquela memória daquele ensinamento que você vai passar para ele é muito maior. Então, porra, é bom pra caramba. E daí quando você explica, né? Quando você explica ali, não, cara, a tua explicação ali falando de por que eu sou melhor que você, aí a pessoa fala, caramba, eu nunca pensei nisso. E é um Matrix. É. As pessoas vivem no Matrix. Sempre foi assim. Na realidade, é cultural, Rafael e Vini. A gente é modulado a não pensar. Sim. A mensagem ela é passada e tu vai aceitar. Tu pode ver que as pessoas que elas ficam ali na tela, elas ficam só reproduzindo o que foi programado para elas falarem. Então, quando a gente começa a pensar fora da caixa, a gente tem que sair desse cenário, sair dessa informação. Né? Então, quando a gente... opa, olha para mim, olha aqui para mim, e tu passa uma mensagem onde tu bota aquela pessoa para pensar, tu vai ver que vai ter até a dificuldade dela ter um raciocínio lógico para pensar. Porque eles não estão... A educação hoje não está mais voltada para isso. Exatamente. E depois que eu fiz o curso do Comandos, depois de 1 ano, 2, eu estava conversando com um aluno na academia e ele falou, Flávia, tu já ouviu falar na UDR? Aí eu falei, UDR? Já, assim, do Júlio Lobo, canal de sobrevivencialismo, sim, eu acompanho eles, tenho comida já há uns 10 anos tocando. Sim, eu conheço ele. E ele falou, então, vai ter a 3ª temporada, por que tu não participa? Tu tem perfil e tal. Aí como é que faz? Ele pegou o celular assim, aqui a inscrição. Eu falei, bota aí, Flávia Mafra. Bota aí, Flávia Mafra, data de nascimento e tal. E toquei o barco trabalhando, né? No outro dia toco o telefone. Oi, Flávia, aqui é o Júlio da UDR. Eu, Júlio Lobo? Como assim, né? E ele falou, então, a gente gostou do teu perfil, tal, vamos fazer assim, quer participar? E foi. Então, eu já era atleta, né? Já tenho um condicionamento. Então, eu pensei, já tenho condicionamento. Eu faço crossfit. Então, assim, né? Eu vou me lascar, mas vou me lascar suave, né? Preciso preparar a minha mente. E aí que eu fui... Tá entendendo que uma coisa vai levando a outra? Sim. Preciso preparar. Eu sei que vai ter caldo. Caldo de dia, de noite. Comecei a tomar banho gelado. Isso que a UDR, ela foi no inverno, gente. O primeiro dia na UDR foi 5 graus. Saiu, acho que 5 pessoas na madrugada, sei lá, entre umas 3, 4 horas da manhã, que é muito frio, né? E aí, a roupa não era roupa quente, era tipo uniforme, né? A camiseta e a calça molhada, né? Então, comecei a... Pode falar. A restrição do sono também, ali, eu acompanhei, né? Eu assisti ali os episódios ali. A restrição do conforto da sua casa, do sono, alimentação, principalmente, até insetos vocês comeram, né? Sim, meu filho fala muito disso. Ô Mafra, antes de você entrar mais a fundo nesse assunto, explica para o pessoal que está assistindo que não sabe o que é a UDR, o que é a UDR? A UDR é a Oficina de Desgaste e Resiliência. Então, foi o maior desafio para civis do Brasil. O que significa isso? Primeiro, a gente faz... São 3, são a praia, a caminhada, a pista, a sobrevivência. São 4 etapas.
Então, a primeira etapa foi a praia. Bota aí 7 horas de lascaceira na areia. E cabeça no mar, e apita, e carrega areia. É tipo um desgaste militar, mas só que é na areia da praia. Então, dá para ter noção que foi lascado, né? Então, nesse primeiro momento, da primeira parte, foi para fazer o filtro para tirar as pessoas que estavam com menos resistência. Depois disso, a gente fez uma caminhada, mochilado, cheio de areia. Imagina areia onde não posso imaginar. Areia da praia, molhada, mochilada, né? 10 km. A gente caminhou. Eu perdi as 2 unhas do pé, só para vocês terem uma noção. Porque úmida, né? E sobe morro, desce morro, aí fica batendo no coturno, né? 10 quilômetros. Quando chegou na ODR, já era noite, que a gente chegou no sítio, né? Aí eles falaram, sabe o quê? Agora começou a ODR. Eu falei, tá lascado. Já se aqueceram? Nada. E aí foi na madrugada toda assim. Quando no final ali, quando chegou lá, eles falaram assim, agora tira toda a alimentação que eles deram. Vocês podem levar até 250 gramas ou 300 gramas de alimentação. E aí pediram pra gente tirar da mochila. Eles recolheram tudo. Ali abaixou a moral da tropa. Abaixa. Psicológico já abalou um monte Vamos já. comer o que agora? Tipo, aqui, né? Ali já teve uns que já foi saindo. E aí foi fazendo filtro, né? Aí, primeira madrugada, 5 graus, molhada, dentro da mata. Pensa, umidade. Sem comer nada. Nada. E aí, ali na madrugada, foi saindo. Eu não lembro se nesse primeiro dia a gente comeu alguma coisa. Eu não sei se foi o pão com a barata. Comeu areia e tomou água da praia. Sei lá. Pão com a barata? Foi um sanduíche de barata com pão. É. Não, a janta foi arroz com larva. Tá, mas literalmente barata mesmo? Então, deve ser uma barata. A baratinha laboratório. Não, acho que aquelas comidas japonesas, de certo, né? Não, mas viva, né? chinesa. Viva, né? Aquelas baratinhas cascudinhas assim. Viva, andando ali. Você vai pegar naquela culinária chinesa lá que come essas paradas aí. Ah, sei lá. Acho que o primeiro dia foi o arroz. Não, mas com a fome que a pessoa tá ali. Daí aí não sei o que, 22, que meu número era 22, né? Honra, né? Tá aqui, ó. E o café da manhã era cebola. Caraca. Cebola. Alho, não, alho desse. Era cebola, era né? metade de um alho assim, ó. E aí foi dessa forma. A gente comeu o arroz com larva ali, né? E aí eu já dei umas 3 garfadas ali que eu falei, vou comer esse negócio aqui pra aguentar, né? E no outro dia, no café da manhã, acho que foi o pão. Então, essa foi o primeiro dia, né? Primeiro dia pro segundo dia. E aí, depois veio a prova da pista. A pista é o quê? Olhando lá, a gente vê que é uma pista de 9 obstáculos, 7 obstáculos. Tu vê a gente fazer uma passada. Mas bota isso ali 1 hora, 2 horas ali. E passa pela água, e passa paredão. É uma pista militar, né? E passa e vai. Mas quem não tá com condicionamento físico em dia? Não vai. Não passa? Não. Ó, a praia e a caminhada e a madrugada já fez a limpa de quem ficou. A gente ficou pro segundo dia, acho que em 5. A única feminina que sobreviveu fui eu. Caramba! No primeiro dia já... De 22, aí no final, ali na metade do curso, porque não é o melhor, é aqui no Baticino. É algum curso de operação estática. Você vai se tirar. Tanto que você tinha que puxar o número da... Você mesmo tirar o número, né? Isso. Ali não estava relacionado ele é o mais forte, ele... Pelo não, nada. Resiliência pura, né? É resiliência. É mais a mentalidade mesmo. Isso. Então, eu me preparei, que eu falei pra ti ali da água gelada, né? E teve uma prova lá, por isso que eu digo pra ti, quando a gente trabalha com a mente com emoções, é vulnerável. Tipo, hoje eu tô legal, amanhã não tô. Mas quando tu tem propósito, Rafael, tu chega no objetivo. E o meu propósito era, quando eu fui fazer o DR, eu falei, quem eu quero... Antes eu não sabia quem eu era, na verdade, que eu fiz o comandos. Mas ali eu já sabia quem eu era. Eu já sabia que eu tinha uma identidade paterna sobre a minha vida. E essa identidade paterna sobre a minha vida se chama Deus. E quando eu fui para lá, eu vou ganhar e eu vou deixar um legado. Né? Vou deixar um legado. Para quem? Para meus filhos, para o meu neto. Vão falar assim, ó. Quando a gente fala guerreira, não é tipo a mais forte. Mas fala assim, essa é minha mãe. Exatamente. E assim, ó, conselhos são bons, mas o exemplo arrasta. Arrasta. E eu já vou te dizer por que arrasta. E eu pensava isso. E teve uma prova lá, que era subir numa ponte, que eram uns troncos assim, que elas eram frisadas para não escorregar, né? Aí foi um competidor cair. Eu falei, bom, eu vou cair, sou pequenininha, com aquela calça de hip-stop, e vai ser igual um gordinho querendo rolar, né? Porque tu não tem elasticidade com aquela calça. E fui. Eu juro pra ti, eu vi o meu filho do outro lado assim, ó, falando, vem, mamãe. Vem, mamãe. E aí eu foquei naqueles olhinhos azuis, né? E fui, atravessei. Então, motivação. Exatamente. É até o darwinismo, não sei, de repente é cristã, não é muito adepto do darwinismo, né?
Mas Darwin, nas teorias aí, fala, né? Não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive. Aham. É o que melhor se adapta Ao- às circunstâncias, ao sim. ambiente, que é mais resiliente. Sim. Pô, e isso aí é uma baita prova disso aí, Sim. né? E aí aí me deparei com aquele obstáculo que tinha que saltar, né? Para subir ali, as calças já faziam, que é muito alta, né? Eles, pequenininha, 1,60, eles fazem uma escada para 1,90, né? Aquele paredão, também tive uma experiência muito grande lá naquele paredão, porque o paredão era eu tenho 1,60, o paredão bota aí 2 metros. Só que em cima eles botaram uma madeira tão larga assim, ó, que quando tu saltava para pegar o outro lado, meu antebraço Era curto. Isso, então até eu machuquei bastante meu antebraço. E aí o instrutor, tu vai ter que pular, tirar ela, vai ter que sair, não sei o quê. Aí botou um pneu para mim poder... Não tem como pular 2,60 m, né? Não tem impulso. E aí ele falou... Aí chegou uma hora que ele pegou e falou assim, tira o pneu e ela vai ter que pular, senão ela vai sair. E eu falei, agora ela lascou. Aí eu dei assim, vim para trás, né? Isso é igualdade, né? É igualdade, mas... E eu falei, putz... Não é equidade, é igualdade, né? E toda vez que eu caía do outro lado, eu caía com o pulmão assim no chão, porque eu não tinha pé, sabe como é muito alto? E eu ficava... E ele, tá bem, então levanta, seu lixo. Seu animal. Não quer ser igual? Ai. E aí eu voltei assim para trás, olhei aquele paredão e falei assim com Deus. Falei, Deus, eu vou correr, mas o impulso é teu. Eu tirei uma força tão grande dentro de mim que eu fui e botei o pé no meio daquela tábua e grudei do outro lado. Eu falei, só se arrancar as unhas. Que não tem, né? Só se Pô, ele deve ter ficado com muita raiva, né? Não, Filha da mãe. e eu, tipo Hulk assim, né? E pulei do outro lado e caí em pé. Aí eu falei, Deus é comigo. Deus é comigo. E aí passei esse obstáculo. Depois da outra prova, então a gente já tinha se lascado, se ferrado, parte cognitiva com fome, desgastado, agora vamos botar essa tropa para pensar. E aí já tinha 4, não era mais 5, era 4 competidores. E aí a gente foi para um teste, uma prova de tiro de precisão. Aí eu uso óculos, né, tenho dificuldade. E aí sem nenhum fundamento de tiro. Aí ele falou, tá vendo ali? Tu atira lá. E eu, tá bom, lá, né? É tiro real? Tiro real? Tiro de chumbinho, né? E tu atira lá naquele ponto lá. E eu nem vi nada, Rafael, porque eu não enxergo, né? Cansada e não tem nenhum fundamento, porque tudo tem uma técnica. Sim. É igual a musculação, a gente fala, a gente, né, a gente vê as pessoas falando, é só puxar, empurra e puxa. Não. E a distância do alvo nessa... Acho que era uns 15 metros, 20 metros, 30 metros, sei lá, alguma coisa assim. Mas então era considerável, então. Pra quem enxerga assim. Não pro meu caso. Não, mas eu digo assim, é relativamente difícil para quem não tem habilidade com uma arma de fogo. Sim, não, mas... Mesmo enxergando bem, 30 metros, mas pode ser mas conseguiram. Os masculinos conseguiram, tudo. E ele atira, e eu, tá lá, mirei, pum. É igual a música além do Jota Quest, né? Além do horizonte, né? Nem sei pra onde foi. Porque na base do tiro, que nem, hoje você é instrutora de armamento, né? Então, na base do tiro, tu pode fechar o olho que tu vai acertar o alvo. Sim, aí é o tiro de combate, né? Que daí a gente sabe que... Porque se tu fazer toda a base, o fundamento do tiro ali, tu pode tirar de olho fechado. Claro, nós estamos falando de um alvo estático, né? Você pode fechar o olho e atirar que vai acertar o alvo. O tiro de precisão é um tiro que tem controle emocional, né? Porque tu tá num ambiente controlado. Agora, o tiro de combate, né? Selva na montanha, né? Já é mais difícil. E dei o disparo, aí ele falou, parabéns, perderam o facão. Aquilo ali pra mim foi assim... no caso seria a punição de você... entendi. Errou o alvo. Tirou o facão. E pra mim, lei da sobrevivência, uma lâmpada, a gente não tinha um fogo ali, né? Então, entre a lâmina e o fogo, pra mim, claro que vai ser o fogo, mas, a lâmina pra equipe é importante, porque a gente ia fazer um abrigo. E agora eu vou cortar com o quê? Com a raiva, né? E teve alguma represália da tua equipe ali por você ter perdido? Olha, nem observei. Se teve, tu não passou despercebido. Passou despercebido, né? Tu já tava se autocriticando o suficiente. Não, eu já tava me punindo, né? Aí a gente foi pra sobrevivência. Depois dessa prova, né? E aí a gente foi fazer o abrigo. E aí teve uma parte lá que o instrutor falou, cadê a 22? E eu tava quietinha, sentadinha assim, só observando, né? Tu já matou algum animal? Eu falei, pronto, o que eu falei lá atrás, agora tá vindo. Lembra que eu precisava matar o animal? Aí ele assim, tu vai matar essa galinha aqui e vai tomar o sangue dela. Eu, Brasil? Aí eu pegava aquela galinha, puxava o pescoço e botava de novo e a galinha e não morria. E eu falei, puxa esse pescoço, cheguei a arrancar o pescoço da galinha. Aí despenamos e tal, e agora vai tomar esse sangue, porque a gente tava, é ferro, né?
Então, assim, o sangue da galinha tem nutrientes ali, né? E a gente precisava daquilo ali. E a hora que ele falou, se vocês olharem no vídeo, pode notar que quando ele fala assim, ó, vai tomar o sangue da galinha, a minha cara murcha na hora, igual um pastelzinho assim, E eu falei, porque eu sou evangélica. Então, assim, eu prego, né? Agora eu não estou mais pregando na igreja, né? Eu era da Assembleia de Deus. Então, eu pregava no círculo de oração sobre batalha espiritual. Quem é mais espiritual sabe que é uma guerra, né? Então, por eu fazer um estudo muito tempo sobre batalha espiritual, a gente entende sobre a consagração de sangue. E aí tem a lei da natureza. Sabe quais são os 3 elementos da natureza? Terra, céu, água e ar. E o ambiente que eu estava? Mata, terra, sacrifício, tomar sangue é um ritual. Por mais que não tenha o intuito daquilo ali, mas tem ação espiritual. A parte espiritual não quer saber se é uma brincadeirinha. E a hora que ele falou, vai tomar o sangue, uma carinha murchou, eu falei, comecei a repreender, Senhor, em nome de Jesus. Todo sangue derramado não seja consagrado a esse sol, e fui, tomei, né? Quando chegou ali... Mas estava bem determinada mesmo, né? Tava, Não, matar a galinha ali foi um teste, tadinha. Sofreu. Tadinha. Na realidade, assim, a galinha ela já estava meio atordoada, que amarraram ela na calça e batia com a cabeça dela nas coisas assim, né? Então já tá meio atordoada. E aí, quando foi na hora da gente... Eles deram um tempo pra gente descansar ali, depois de construir o abrigo. Ali que a gente foi saber quem é quem. E aí a gente começou a se apresentar. Eu falei, eu sou a Flávia Mafra. Né, e ali já estava em quantas horas de curso? Ali já... fui finalizando. Faltava mais virar a madrugada para terminar no outro dia. 3 dias de curso. Não, e o problema sabe o que é? Quem está na condição de aluno nunca sabe quando termina. Não tem hora. Nunca acaba, nunca termina. Você fica ali naquela ansiedade. Bota que a gente ficou ali, 40 horas. Um exemplo, né? 40 horas sem se alimentar. Aí foi fazer o abrigo. Aí a gente comeu a galinha, bem dizer, crua, né? A gente matei, tomamos, cozinhamos ela ali, comemos meia crua. E aí na madrugada eles bateram novamente no abrigo, eles chutaram e aquela coisa toda de instrutor, né? Eu vou arrancar sua cabeça, chupar seu sangue, tal. E aí, na noite, quando a gente foi descansar, eu falei ainda pros colegas, né? Eu falei assim, parece que o meu espírito não tá descansado. Falei para eles, eu quero dormir, muito descansar, que a gente precisa descansar um pouco. Só que parece que tinha um impedimento ali. E aí se chama discernimento de espírito. E aí eu peguei e falei assim, senhores, eu sou evangélica, eu posso orar? Vocês permitem que eu ore aqui? Não, pode orar, pode orar. E aí eu orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, a gente consagra esse momento a Ti, repreende todo o mal, todo espírito contrário. Acampa teus anjos ao seu redor, repreende toda ação maligna, tarará, 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 e todo mundo conseguiu dormir. Ali vocês fizeram um abrigo, né? E tinham quantas pessoas? Eu vou apertar agora. 4. Vocês eram em 4. Isso, a gente tava Fez diferença para vocês esse espírito de corpo, espírito de equipe ali? Então, até esse momento ali, nesse momento já estava mais fechado. Nesse período tinha o Júlio, que ele era do CrossFit, né? E ele tem um problema no quadril e ali ele já estava falando que não aguentava mais. E um problema no joelho. Então, a gente fez muito agachamento, muito a fundo, muito exercício. Então, para quem tem uma lesão de quadril, não tem como dormir no chão seco. Então, aí, nessa madrugada ele pediu para sair. Que a gente foi levado para uma sala e botaram o gás e tal, aquela coisa, e bate. E vem a parte psicológica, né? Desgaste psicológico. E aí ele pediu para sair. Ele falou, eu vou sair. Aí ficou nós 3. Ficamos em 3, né? O policial, o bombeiro e eu civil. É civil mais operacional que tem. Na palhocinha. Aí ficou nós 3. E aí levaram a gente para fazer outras provas. Água gelada de madrugada, frio. Aí foi onde o Rafael saiu, que era não lembro, 18, número 18. Que ele, né, vou sair. E aí ficou só o 20 e o 22. Eu 22 e o outro 20. No final da UDR. Então, basicamente, o que eu fui fazer ali, o meu propósito, é deixar um legado. É mostrar para o meu filho que a gente tem que ser forte, mesmo sendo fraco, e tem que ter coragem, mesmo não tendo coragem. É trazer o chão onde não tem existência. E ali foi o meu legado para eles. Ensinar. Como você falou, Vini, o que arrasta é o exemplo. Isso. Não é só palavras. Porque as palavras, elas podem ir, mas se o meu exemplo ele não é compatível, é só palavra. E aí tu perde uma coisa chamada confiança. E reconstruir uma confiança é mais difícil. E é uma luta diária, tá?
É uma luta diária, você tem que estar alimentando aquilo ali, né? Fazendo eles lembrarem, porque quando a gente estava falando de música ali, é fácil, você escuta uma música ali, você grava ela e você escutou 2 vezes, você já gravou ela. Sim. Né? Mas para outros assuntos, outras coisas mais importantes, é difícil. Então você tem que, até mesmo a gente, se policiar ali, fomentar conhecimento, né? Fazer o hábito da leitura, você falou que gosta de ler também, né? Livros. Eu não tinha muito esse hábito, mas eu aprendi a gostar, hoje eu cultuo bastante o hábito da leitura, né? Então isso acaba influenciando bastante. Lá em casa a gente cultua bastante, minha esposa também, então a gente tenta arrastar pelo exemplo. Sim. É fácil? Não é fácil. É algo que você tem que estar alimentando todos os dias, ensinando todos os dias. É o que se parar pra pensar, que moral tu tem para pedir pro teu filho estudar se tu não estuda? Né? Porque o estudo ele é atemporal, né? Não é uma Sim. coisa temporal ali. Ó, tu vai estudar até te chamar, depois tu pode parar de estudar. Não, é atemporal, tu tem que estudar, ponto. Tu tem que evoluir como ser humano. Sim. Se você não existe platô, né? Ou você, porque o mundo não vai parar para você. Então no desenvolvimento pessoal não existe platô. Ou tu tá subindo ou tu tá descendo. É um estudo constante, né? E aí eu vou falar a volta de Jesus, como. Aí eu vou falar para meus filhos, não, vocês têm que estudar. E tá, pai, mas tu não estuda. Por que tu não estuda, então? Né? E aí? Né? Esse dia, meu filho tem 4 anos. Esse dia a Dani falou para meu filho, ô filho, desliga a TV e vai dormir. Daí ele falou, ela falou assim, desliga a TV e vai dormir, que é hora de dormir. Ele falou, então por que a TV de vocês tá ligada? Eles são bem e aí assim, nós né? desliguemos a TV. Aí nós desliguemos a TV porque tá certo. Né? Como é que eu estou cobrando uma coisa? Aí olharam assim pro outro, né? Daí a Dani falou, vamos dormir? Vamos, pode desligar a TV, todo mundo dormir. E tipo, aí não tá. Daí vai ter gente que vai falar assim, não, tem que botar respeito. Beleza, eu respeito. Quem educa seus filhos assim. Eu não, eu educo pelo exemplo. Eu não educo com autoridade, com prepotência, com medo. Eu educo por exemplo e por confiança e por respeito. Até porque uma educação com, né, a base do medo é uma educação que afasta, né? Total. A gente não tem que afastar a presença, a gente tem que tomar a presença. Aí depois, meu filho casou e não vem mais aqui em casa. Claro, você foi autoritário, foi prepotente a vida toda, agora que ele quer a distância de você. O engraçado disso que a prova da barata, né? Quando eu ia buscar meus pequenos no colégio, ele falava assim, é que o meu filho, eu tenho, agora tá 7 anos, né? Mas o Arthur chupava bico, e aí é o rei dos bicos, sabe? O rei Julian, que comanda tudo. Então ele tinha 3 bicos numa corrente, né? E aí eu ia fazer ele dormir, aí eu pegava um bico, fingia que chupava e dava pra ele, né? E aí ele dormia. Aí quando chegava na creche, falava assim, minha mãe chupa bico e come barata. Aí a professora olhava pra mim, aí não, calma, eu vou te explicar. Vou te explicar, né? Então depois da ODR, quando eu fiz essa prova do tiro, a primeira semana, eu fiquei, só pra ter uma noção, fiquei uns 3 dias escutando o apito, pra você ver como né? Pode ser um trauma, né? De qualquer tipo de atividade onde tu tem uma resiliência, né? Puxa esse elástico da sobrevivência, a gente demora a voltar. Então, eu demorei a voltar ali. Então, a questão do apito e tal, baixou o drive. Quando abaixou o drive, eu preciso aprender a atirar. Boa, vou aprender a atirar. E fui pro clube. Quando eu cheguei lá na Gladius, subi um morro, primeiro estampido de tiro, eu já dei vontade de sair correndo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não, enfrentar o medo. Entrei e falei, como é que funciona? Né? A gente chega assim, como é que funciona? A mensalidade é isso, o anual é isso, e eu quero fazer. Como é que faz o CR? É isso, vamos tirar. Comecei a tirar. Depois eu vi lá no Instagram, curso de IAT, em São José. Vou fazer o IAT. E fui. Então, fui com toda a parte da teoria, papirei, fiz o curso. É um investimento, né? A gente sabe que essa área operacional... O público que vai nos assistir, explica para eles o que é o IAT. Né? O IAT é Estrutura de Armamento e Tiro. Então você é Instrutora de Armamento e Tiro também. Sou instrutora... Além de todas as habilidades, você também é Instrutora de Armamento e Tiro. Tem alguma coisa que ela não sei. Eu não mexo com eletricidade. Eu morro de medo com eletricidade. Então, de um episódio, né, de uma prova que eu não consegui, né, vencer, não digo vencer, mas ali não foi uma frustração também, mas aquilo que eu não consegui fazer, eu falei, cara, agora eu preciso aprender a fazer isso. Mas peraí, tu não é educadora física, não é empresária? Tá, mas aí a segurança da minha família, lembra? O meu cérebro mesmo. Lembra a segurança da minha família, ainda eu preciso fazer. Fui fazer o curso de IAT, 10 dias presa, pum, lá papirando, sabia tudo, né, história das armas, coach, tarará, ponta aí não sei o que, pólvora preta e tal.
vai pro tiro. Cadê o fundamento? Cadê o fundamento? A gente acha que de qualquer jeito sai? É tudo assinado, ó. Qualquer jeito sai, tudo certo para dar errado. Reprovei. Reprovei no primeiro teste. Não tem como, né? É estilo NHS, na hora sai. Na hora sai, né? Sai, vai sai nessa, nada. vai nessa. Não consegui a pontuação. 2 disparos, sei lá, não consegui a pontuação. E aí eu cheguei, eu tava na casa da minha mãe, por isso que eu digo que o exemplo arrasta. Chorando. E aí eu falei, mãe, não consegui. Ela, não acredito. Ninguém acredita, né? Porque sempre quando eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu vou até o final. Não consegui. Aí eu deitei, chorei. Pra mim foi pesado, né? A questão do financeiro também, mas só que daí, pô, sem noção, né? Paraquedas, né? Sabe a parte teórica, mas não sabe a prática. E aí chorei e tal. Meu filho veio assim pra mim, não é você que fala que errar, perder faz parte? Aí vem outro e fala, vai lá e tenta de novo, mãe. Olha só. É tudo Pô, que família não tem, né? Meu Deus, ó, eu me arrepiei agora. É a base. E eu falei, filho, obrigada. É como se Deus me pegasse no colo e falou, tô contigo. Aí eu falei, eu preciso aprender fundamento de tiro. Pum, Gladys. Passei meio ano lá. Mas todo final de semana, tiro, posicionamento, tal. Fui. Voltei para fazer o curso. Me destaquei como feminina no tiro. Olha que padrão. Eu lembro que o Zaba passou assim por trás de mim e falou, agora sim, hein? Tá, peraí, então tu rodou no curso e 1 ano e meio depois, tu ficou te preparando, 1 ano e meio depois você tentou. Eu fiz de novo. E aí você vê as pessoas querem ser imediatista. Não, eu vou tentar semana que vem de novo. Não, calma. Não seja imediatista. Projetos de médio e longo prazo são os mais importantes. Isso. Então, tu vê 1 ano e meio depois, você foi lá e tentou de novo. É tempo, né? Com mérito. Me destaquei. Isso. Ok. Não, a mente não para, minha mente não para. Eu sei que é... Gênios Loucos. É o nome. Bem-vindo, tá no lugar certo. Bom, poxa, agora eu sei atirar. Beleza. Mas eu não sei mexer, mas eu não sei a parte cognitiva. O que eu preciso aprender sobre o meu cérebro para conduzir uma arma de fogo? Fui lá, papirei. Já ouviu falar na doutrina policial? Vou para a doutrina policial. Mandei mensagem. Como é que é o curso aí para... Opa, parte cognitiva, o que que é? Pós-graduação. Biomecânica da psicofisiologia de combate. Pum, vou fazer. Me formei ano passado. Padrão. Melhor investimento da minha vida. A gente acha que, mas é um curso, mas é para quem é militar? Não. Eu posso ser uma civil, mas ter uma mentalidade combatível. Eu tenho uma família para proteger. Eu tenho os filhos para proteger. A partir do meu esposo, a parte masculina não está comigo, a responsabilidade é minha. E eu transferi todo esse comportamento para os meus filhos. Tanto que eu paro em algum lugar, eles falaram, mãe, você está vendo? Eles ficam me ajudando, né? Ali fazer o diagnóstico do ambiente. A consciência situacional, né? Isso aí. Então, biomecânico, estudo do movimento, da psicofisiologia, o que o teu corpo vai sofrer com a parte cognitiva. Foi após mais um investimento melhor da minha vida. Ok, eu sei atirar, agora sei a parte cognitiva, controlar, porque tem coisas que a gente não controla. Já ouviu falar no caminho curto e o caminho longo? O caminho curto é o fator susto. A gente não controla o susto, mas a gente começa a gerenciar essa descarga de adrenalina, noradrenalina, né? A gente consegue voltar ao estado zero, mas com menos prejudicado. Isso. E o caminho longo, ele é o treinamento. Ou seja, eu estou passando por um local, tem uma cobra, eu assustei. Automaticamente o teu corpo ele vai o quê? Retrair. Mas logo em seguida tu vai pensar, vou pegar um pau, vou afastar. Vai ter que ter alguma... Sim. E isso entra o treinamento, que pode ser tanto físico, prático ou como mental. E eu entendi essa parte do treinamento mental, Vini, só para vocês terem uma noção, quando eu era fisiculturista, a gente tinha uma apresentação que fazia do corpo, assim, dançando, né? Uma música, coreografia. Então, a minha coreografia, eu treinava ela toda mentalmente e depois eu colocava em prática. E eu me colocava diante do público para a gente poder controlar o estresse e não representar uma pessoa nervosa, tremendo, né? E sim, uma coreografia feia, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a entender que o treinamento mental é como se fosse um treinamento prático. O corpo e mente é um só, né? Isso. E eu falei, poxa, eu sei atirar, agora eu sei controlar minhas emoções, eu entendo como é que funciona a parte da gerenciamento de estresse, como que a gente vai fazer um controle situacional, começou a despertar. Beleza, mas eu sei isso, mas a arma eu não sei mexer. Qual é a peça que tem aqui dentro?
Como é que é a parte mecânica? Brasil, vou fazer pós em mecânica das armas. Estou terminando agora. Conhecer a ferramenta, né? Sim, não tem como a gente, por exemplo, vamos colocar no campo do meu trabalho hoje, né? Que eu atuo, a minha área de atuação mais é empresarial, né? Na academia. Lá é que vem o meu sustento, né? Lá é minha galinha de ouro. A parte de sobrevivencialismo e operacional é um hobby meu. Só que eu posso aprender também com o meu hobby. Total. Né? E aí eu vou fazer mecânica das armas. Agora eu quero saber como que a minha ferramenta trabalha. Como que eu consigo sanar uma pane. E se a gente for olhar a história, por exemplo, o povo hebreu, quando foi levado cativo, as pessoas que eram mais inteligentes, as mais sábias, elas eram levadas até o rei para ela ensinar a cultura desse povo para esse rei. Opa, será que o conhecimento ele tem valor? Em outro período, mais à frente, todos os ferreiros, matem todos, porque eles tinham conhecimento do ferro. E o ferro é o quê? É militar, né? É um potencial de guerra, não é verdade? Não seja uma arma branca, mas é uma arma, Sim, vamos matar os ferreiros, acabou as armas, a gente vai vencer sobre eles. Então, ter o conhecimento tático e militar é importante. Eu preciso estar preparada. Tá entendendo? Você já parou para pensar que o teu hobby já transformou vidas? Porque Sim. Eu tava olhando o teu Instagram ali, eu te acompanho, eu sigo você no Instagram, né? Inclusive, no final ela vai deixar ali o Instagram dela, né? Para as pessoas que forem assistir e te acompanhar ali o teu trabalho. E o teu hobby, que hoje é o teu hobby, transforma vidas. Eu vi que você já deu cursos de tiro para mulheres. Isso. Né? Parte de atendimento pré-hospitalar em combate. Isso aí. Então, tudo aquilo que você aprendeu no início, você ainda continua fazendo esse trabalho, né, de uma forma diferente. Isso. E transformando vidas. Isso porque mesmo. Eu vi que você faz um trabalho muito legal ali com o público feminino, né? Um tiro só para mulheres, né? Isso. E outros trabalhos que eu acredito que você também deve estar já pensando, porque você falou que a sua cabeça ela fica muito ativa, né? Então você já fica pensando, pô, qual o próximo curso que eu posso estar ministrando ali? Então, Vini, daí eu fiz essa pós, né, tanto a da mecânica das armas. Quando eu terminei o curso de IAT, eu falei, bom, se eu sei atirar, eu tenho que saber, como eu sou técnica de enfermagem, eu tenho que saber também fechar buraco, né? Se você fazer o buraco, você vai fechar também. Fechar buraco, né? Eu tenho que sanar a pane. Falei, vou fazer um curso de APH, comecei a procurar. Fui para Fortaleza. É coragem, né? 10 dias em Fortaleza, com o Lessa. O Lessa, ele começou o curso de APH, eu fiz o marketing, né? Mas tem o marketing, tem o operacional, que é mais ligado para operador da segurança pública, né? Então, quando começou o APH, era ele e o Manilha, se não me engano, que é do Paraná, né? Isso. Então, eu fiz o curso com o Lessa em Fortaleza. Eu falei, cara, agora eu sei atirar, mas eu tenho que saber também sanar uma pane. E o APH tradicional para o APH de combate é diferente, porque o material dedicado é totalmente diferente. Fui para Fortaleza, virei instrutora de tiro, instrutora de APH de combate, mecânica das armas, pai cognitiva. Beleza, vem a legislação. Putz, e agora? Não posso andar armada, não posso proteger minha família. O que eu vou fazer? Comprar um cachorro. Um K9, comprei um cachorro. Pô, isso é resiliência pra caramba, né? Beleza, eu tenho um cachorro. Mas de um Shih Tzu para um pastor alemão, a pata dele é desse tamanho, né? Eu preciso entender como é que é a mente do cachorro. E se o meu cachorro levar um tiro, o que eu vou fazer? Vou fazer sinotecnia policial. Então, é uma ciência do cão, né? Então, desde a parte de cruzamento, escolha do animal, faro. Eu quero fazer trabalho de faro comigo para as crianças, guarda e proteção. Você falou do trabalho, a minha linha de trabalho é mais linha de trabalho para as mulheres aprenderem a se defender. No meu Instagram eu trabalho muito com a questão do gerenciamento, né? Ou seja, como que a gente cria uma mentalidade numa civil, né? Que não deforme a mentalidade dela de ser mulher, porque eu não preciso ser operacional para ser homem. Isso. Eu tenho todo esse conhecimento, mas não é para disputar com homem, mas é para me cuidar da minha família. Mas eu sou mulher, sou feminina. Né? Ninguém vai olhar para mim e vai dizer, não, nossa, olha, super saiyajin. Não, né? Normal. Mas isso é importante. Beleza, quando eu estava no avião lá, vindo de Fortaleza, olhei assim pela janela, vi aquele céu azul, eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito fazer essa criação. Imagina a mão de Deus. E aí Deus colocou no meu trabalho, ensinar crianças a se defender. Faz 3 anos, 4 anos, criei um projeto chamado Mafra nas Escolas, que eu ensino sobre gerenciamento de crise, ou seja, os ataques.
Só que quando eu comecei com esse projeto, eu não poderia falar ataque, porque não é bem-vindo, né? No meio... É tipo o protocolo FEL, você está dizendo, né? Não, o protocolo FEL, são 2 protocolos americanos. O protocolo Stop the Bleed, ele é um protocolo que ele ensina qualquer civil, nesse caso de ataque de traumas, né? Sangramento massivos. E o protocolo FEL é um protocolo de lutar, esconder, fugir, lutar e esconder. Não, é protocolo FEL, fugir, esconder e lutar. Então, tu vai criar essas 3 linhas de saída para as crianças, né? Então, é muito ministrado agora nas escolas. Então, quando eu trouxe isso, eu não poderia falar ataque, porque isso era repugnante. As pessoas, nossa, não quero falar sobre isso. Eu falei, mas a gente não falar, você está sendo omissa de uma questão que está acontecendo. E aumentou muito a violência nas escolas. E aí eu comecei voluntariamente, comprei todo o material e comecei a ir nas escolas e nas creches oferecer o curso. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Então, esse é um projeto que Deus colocou... E qual foi o termo que você usou para não intimidar? Gerenciamento de crise. Boa. Boa abordagem. E hoje, devido realmente esses ataques que estão acontecendo, então agora hoje a gente pode falar sobre ataque, né? Mas antes não poderia. Porque, pô, é uma linha bem tênue quando você começa a se preparar, estocar comida, ou se preparar para se defender do agressor. Meu filho se afogar, meu filho sofrer um ferimento, meu cachorro tomar um tiro. Existe uma linha tênue entre se preparar para o que pode acontecer e a dissonância cognitiva, em entrar numa neurose, né? Viver numa caixa, todo mundo é inimigo, é que nem esses dias eu ouvi num podcast, o cara falando assim, não, tu tem que ter um plano para matar todo mundo que tá nessa sala. Eu pensei, cara, eu não quero um cara desse perto de mim, né? Um cara desse aí já tá numa dissonância cognitiva. Sim. Ele já tá neurótico, ele já não virou mais um cidadão civilizado, né? Sim. Porque, pô, se eu tô conversando com vocês, eu confio em vocês e tô com um plano para matar vocês, então eu não sou confiável. Nessa sala aqui, eu que não sou confiável, né? Então tem que cuidar para não passar essa linha da preparação, de cautela para uma neurose, né? Sim. Não, tudo é ruim, tudo é ameaça, tudo é perigoso, não posso tirar o olho do meu filho, porque aí tu começa a viver numa bolha, tu começa a criar tua família numa bolha e você repele as outras pessoas. Sim. Como eu falei, não tem como confiar num cara que falou que tá preparado para me matar. Como tu vai confiar num cara desse? Esse cara é imprevisível, né? Esse cara é uma ameaça no ambiente. Então, qual o conselho que você dá, assim, para principalmente mulher, né? Porque tem aquele estereótipo de mulher masculina, mulher macho. Qual o conselho que você dá para as mulheres se preparar, aprender a atirar, aprender a lutar, aprender a proteger a família, mas não entrar nessa dissonância cognitiva de viver numa bolha? Então, primeiro a gente tem que olhar a estatística, né? O que a gente está vivendo hoje. Então, eu tenho que estar preparada pelo local, o ambiente que eu estou vivendo. Basicamente, né? Essa questão da neurose é importante falar. A partir do momento que tem um desequilíbrio, aí isso aí já fica uma coisa tóxica, né? Total. A pessoa, não, isso aí não faz parte da minha vida, né? O trabalho que eu desenvolvo e que eu trago para a sociedade, por exemplo, para as mulheres, é porque a mulher, ela não foi feita, ela não é preparada para lutar. A mulher sempre no papel... Biologicamente, ela não é preparada para lutar, não, né? É para cuidar. É para cuidar, para zelar, para proteger. Isso foi eficiente por um certo tempo da humanidade, né? Mas hoje aí já... conforme ao passar do tempo, a gente vê que está desconfigurando isso. A mulher, ela tá... Quais são as 3 principais fragilidades que a gente tem na sociedade? Criança, idoso e mulher, né? Então, qual é o trabalho que eu desenvolvo? É trazer o quê? A conscientização que ela precisa se defender, né? É diferente eu entrar no ambiente e sentar de costa. Tu nunca vai ver eu sentar de costa para um ambiente. Não, eu preciso estar olhando para ver que eu preciso defender minha família. É família, né? Claro, se eu estiver em um ambiente, com certeza, eu tenho um instinto de predadora. Eu vou defender. Janela de oportunidade. Por exemplo, lá para minhas alunas, né? Eu falo, se elas têm moto e tal, eu falei, eu já tive moto, hoje eu tenho um carro, né? Mas eu falo para elas, se alguém parar vocês na sinaleira, cria uma janela de oportunidade. O que é isso, Mafra? Cara, não dá a moto, joga no chão e corre, porque o cara vai pegar a moto. Ele não vai se preocupar em correr atrás de ti. Se tiver 2, um fica na moto. Isso é reação que a gente vai vendo, estudando, analisando, né? Então, é essa janela de oportunidade que a gente desenvolve, né? Que eu desenvolvo. É trazer a conscientização para as mulheres que elas podem se defender, mas isso não vai desconfigurar quem elas são.
né? Vai tirar a feminilidade da Não mulher, vai né? tirar. É muito diferente ser machorra, masculina, do que de ser feminina. Uhum. A gente pode ter essa preparação, mas a gente vai manter a mesma essência. Vai ser mãe, vai ser mulher, vai ser carinhosa, né? Enfim. Falando ali de uma coisa muito importante também, a questão que eu estava conversando com meu esposo, e a gente falando sobre essa questão de, né, ideologia de gênero. E eu falei, nossa, tá difícil, né? Porque hoje eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente não pode falar, a gente tem que ter cautela em tudo que fala. Tomar cuidado com as palavras. Né? Pois é, porque ofende diretamente, as pessoas estão muito fracas mentalmente, elas não conseguem, se a gente fala uma coisa, acho que está ofendendo. E ele falou assim, e quantas mulheres, eu achei até lindo ele falar isso, e quantas mulheres não entenderem que o descanso da mulher está no homem, vai dar tudo errado. E eu falei, é verdade. Porque quando fala de submissão, não é você estar embaixo da pessoa, é você caminhar com a pessoa. Deixar ela liderar, né? Vamos voltar lá para o início de tudo, lá no Jardim do Éden, quando Deus pegou e falou, domine sobre tudo, era dominar sobre a mulher também, né? Quando eles falam que é comer a maçã, é um fruto proibido, não é maçã, né? Fruto proibido, trouxe para ele. O papel dele era fazer o quê? A proteção daquilo ali. E ele foi, né? Toda a história foi comer e tal, e veio a desobediência. Então, desde que o mundo é mundo, o homem ele foi feito para proteger. O papel da masculinidade está no homem. Biologicamente, uma mulher que ela se considera um homem, está errado, porque não existe isso, não tem como transformar a parte interna no homem. A mentalidade sim, mas aperta no muro e bota contra a parede. Se ela não vai virar mulher rapidinho. Tá entendendo? Sim. Não tem como desconfigurar aquilo que é configurado para ser. É homem, mulher é mulher. E ponto. Não tem, né? Não tem outra história sobre isso. Mas esse empoderamento, essa questão de masculinidade, a mulher ela tem que ser uma mulher que ela consegue se colocar em qualquer lugar, transformar as pessoas que estão ao seu redor e botar ao lado da mulher, sabe? É como se fosse puxar aquele elástico e falar, você está aqui, você pode ter todo esse conhecimento, mas você volta para cá, não desconfigura. A partir do momento que a gente desinstala o drive, né, de querer ser aquilo que a gente não é, não permanece. Aquilo que não permanece não dá fruto, né? Aquilo que não permanece não dá fruto. E você acha que hoje, predominantemente, a sociedade está indo para o lado errado ou não? É porque a rede social, o que dá like, né? Falar de coisas ruins. Então, tipo assim, ó, se eu quero, um exemplo aqui abstrato, né? Se eu quero um like, aí eu tenho 9 coisas boas e uma ruim, eu vou falar da ruim. Só que as outras pessoas não vão saber das 9 boas. Então, o que se propaga? Uma cultura de que tá dando tudo errado. Uhum. Porque todo mundo só tá falando do que é ruim. Uhum. Ninguém tá falando do que é bom. Certo? E nem, o pai matou o filho. Porra, olha só. Os pais hoje estão... Isso sempre aconteceu. Né? Hoje eu acho que os pais são muito mais carinhosos com os filhos do que eu. Fui criado abaixo da porrada. Então hoje não é assim que você cria os filhos. Uhum. Então eu acho que existe uma evolução, só que não se fala na rede social. Então tu acha que as famílias hoje, até conhecimento empírico, que você, as fontes que você vai atrás, não, né, esse senso comum da internet aí, você acha que as famílias estão indo para um lado certo, bom, que você vê pessoas brigando, né, por ser mais conservadoras, ou você acha que não, realmente a sociedade está indo para o lado errado e a tendência é piorar se continuar assim? Polêmico, porém, as famílias conservadoras a gente vê que existe um pai e uma mãe. Uhum. E agora, se a gente for falar em porcentagem, quantas hoje são mães solteiras, né, mães solo? O que tem mais? Famílias com o pai e a mãe ou separado? Estatística. A gente pode botar aí 40% são famílias, né, conservadoras, onde o pai e a mãe ainda permanecem tem um elo familiar ali, né? Mãe, filho, pai, e o resto está desconstruído, desconfigurado. Mas o fato de, vamos botar lá, uma mãe solteira lá, que tem filho solteiro. Então, eu acho que é uma evolução da mulher o fato de não aceitar mais ser humilhada pelo marido, agredida, desrespeitada, traída. Porque eu tenho a minha teoria é que quem fez toda a besteira foi o homem, né? Porque nós tínhamos a família bem estruturada e o homem começou a trair, humilhar, bater, xingar, menosprezar. Aí chegou uma hora que mas não, peraí, nós não precisamos maturar isso. Uhum. E aí foi onde começou essa onda de divórcios.
Então, não, às vezes essa mulher está solteira ali porque não teve um homem decente, ou tem um homem decente e vão então, porque hoje tem muitas pessoas que são casadas, tem muitos padrastos e madrastas, né? Porque mesmo a pessoa é infeliz, aí se separa com essa outra pessoa e é feliz. Sim, tem vários Então casos. eu vejo isso como uma evolução. Sim. Porque se as pessoas não se separassem, ia ter muito mais gente infeliz nos casamentos. Sim. Mas não, a pessoa se separa e ela acha alguém que ela vai ser feliz. Então, por esse lado, né, de repente, até uma evolução. Sim. São vários fatores, né, Rafael? Por exemplo, a questão da família. A família, a gente sempre vai ter um elo mais forte. A gente vai ter uma identidade, né? Eu acho que quando a mulher, ela vive num casamento que ela é agredida, ela não é respeitada, sim, ela deve procurar a felicidade dela. Mas falando na linha, né, de conservadora, né, uma linha de família, com certeza sempre onde vai ter um elo mais forte, a geração dessa família vai ser mais forte. Ah, também acho. Por exemplo, olha, não sei se vai ter a linha de raciocínio. Por exemplo, quando uma mãe é solo, nada contra, tá? Mãe solo, nada contra. Tanto que minha mãe é mãe solo. Meus pais se separaram, eu era menina, né? Então, assim, quem criou, teve o papel da maternidade, masculina e feminina, foi minha mãe. Mas ela sofreu, também desconfigura a mulher. Ela fazia aqui o papel que não é para ela fazer. Porque a casa ficou para ela. Sim. O estudo ficou para ela, os filhos ficou para ela. E a mulher não tem, assim como o descanso do homem na mulher, o descanso da mulher também é no homem. A gente está falando de homem, não de qualquer coisa. Uhum. Porque não adianta eu procurar flores no lixão. Não vai encontrar. Até mesmo porque ela tem que suprir essa necessidade Isso. ausência ali do pai ali, né? E é uma sobrecarga gigantesca. Eu respeito e admiro as mães solo. Porque com o marido já é difícil. Sim. Imagina sozinha, né? Mas a gente vê, por exemplo, assim, ó, da nossa geração, né? Hoje eu tenho 43 anos, né? Já vivi bastante com isso. Então, o que acontece hoje? A gente vê, né? Por exemplo, assim, ao redor né, das pessoas que a gente conhece. As pessoas hoje querem trocar, elas não querem arrumar aquilo que está errado. Eu não aceito. A gente vê as mulheres, eu não aceito esse tipo de coisa, eu não aceito isso. Tá, mas peraí, vamos sentar e vamos conversar. Hoje, o grande problema dos relacionamentos é a comunicação. Não tem como dois ativos falar ao mesmo tempo. E aí que eu digo a submissão. A submissão, tá, tudo bem, você vai falar, mas você também vai ouvir. E eu aprendi isso, sabe como, Rafa? No curso para casais. Eu achei bem estranho. Ela assim, deu uma folha para mim, para todos os casais que estavam ali, e falou, agora bota todos os defeitos. Eu peguei, dá mais uma folha. Dá mais uma folha aí, mais uma bique, né? E começa a fazer os defeitos. E o meu esposo no lado e eu aqui. No caso, os defeitos dele, você tinha que relatar ali. Isso. Ele falando de mim no papel, né? E ela agora falou assim, agora vira outra folha, agora fala as qualidades. E eu comecei a lembrar da corsia de mão dada, coisas que a gente não fala no dia a dia. E aí ela falou, agora fala todas as coisas de ponto positivo. E aí, quando eu olhei no olho dele, comecei a falar, parece que eu fui vendo luz ali. E eu falei isso. Agora ele fala. Nossa, sabe como fica aquela coisa? Agora fala as coisas que não gosta. E aí ela falou, mas só que tem um problema. A dinâmica, o que é? Um fala e outro ouve. Sabe o que eu aprendi com isso, Rafa? No relacionamento, um fala, o outro ouve. Não tem como dois ativos falar. Tem que dar voz para os dois, né? Tem que dar voz para os dois. Tudo bem, você quer colocar sua opinião? Ok. E aí eu aprendi a gente tem que aprender a ter uma comunicação ativa. E não passiva, não, ativa. Mas não agressiva. E aí eu aprendi nessa dinâmica a conversar. E é isso que eu passo hoje, assim, por exemplo, as meninas que treinam lá comigo, às vezes elas falam, não tô bem e tal. E a gente tem mais maturidade, né? Existe a maturidade física e a maturidade mental. Então a gente já aprendeu, já passou por esse processo. E eu falo, cara, aprende a ouvir. Porque eu não aceito. Não, mas peraí, não aceita por quê? Né? Não é só não. E hoje a gente vê construindo que as mulheres, eu não aceito esse tipo de coisa, trouxe flores, eu não quero, sabe? Então, a gente tem que aprender a voltar à raiz. Voltar à raiz, né? Feminina, né? A voltar à raiz de construir e não destruir uma família. Eu penso também que para você manter um relacionamento saudável, né? Você tem que, igual você falou, tem que dar voz para os dois, né? É claro que às vezes no calor da emoção ali um acaba falando mais que o outro, né? Isso todos nós que somos casados, a gente passa por isso, mas a gente acaba aprendendo com os nossos erros, né? Sim. E o mais importante é você não dormir separado. Sim. Ir para a cama os dois juntos ali, não aquela como antigamente, né?
Era, não, vou dormir na sala, e fica um no canto, outro no canto, né? E a gente resolve ali. Por quê? Eu não quero uma âncora do meu lado, eu quero uma pessoa que caminhe ao meu lado. Sim. Nem eu na frente, né? Nem atrás, mas que a gente possa caminhar lado a lado. Eu digo lá em casa, minha esposa, nós não somos um casal, a gente é uma equipe. Então a gente pensa junto, ela me corrige bastante, eu corrijo ela e assim o casamento ele continua sendo saudável. Sim. Vai ter as brigas, os desentendimentos, isso é normal, faz parte até mesmo para, como é que se diz, para deixar mais, realçar mais ali, né? Deixar mais interessante o relacionamento e não ficar uma coisa muito maçante, né? Uma coisa que você vai lá na frente depois vai falar assim, poxa, acabou o amor, ninguém briga mais, ninguém não tem ciúmes. Aí então é importante a gente manter esse relacionamento saudável, né? A Sim. conversa, né? Igual você estava falando. Uma coisa que eu vejo, né, que algumas alunas minhas falam, por exemplo, mas ele não ajuda em casa. Aí eu falei, tá, mas como é que é a criação dele? Não, vocês conheceram como? Ele morava com a avó dele. Falei, pô, morava com a mãe e com a avó. De certa mãe, a avó lava tudo, não faz. Como é que tu vai pedir, vai querer exigir de uma pessoa que tinha alguém que fazia, não aprendeu a fazer? Tá entendendo? Ensina, então, ensina a fazer. E tu pode ver que o relacionamento do casal são coisas pequenas, que acontecem as picuinhas, brigas, são coisas pequenas, como não tirar o lixo, não lavar a louça, não varrer, mas como é que tu vai exigir né, que tu faça alguma coisa se tu não aprendeu a fazer? Tem o instinto também, né? É bom entender que o homem é homem e mulher é mulher. Sim. Uma vez até a minha esposa falou pra mim assim, falou da Lúcia, né? Daí nós tava tinha casado assim, imagina. Daí ela falou assim, amor, a louça. Eu falei, pá, amor, desculpa, esqueci de lavar, me avisa quanto quer que eu lavo. Daí ela falou assim, mas eu não queria pedir, amor, eu queria que tu lavasse. Daí eu falei, amor, se furar o pneu do carro, tu vai ficar esperando para ver quem que vai descer? Ela falou, não, eu vou descer e vou porque é o meu instinto. Sim. Uhum. Agora, o que não está no meu instinto, tu tem que me lembrar. Sim. Se entrar alguém em casa, tu não precisa me pedir, porque é o meu instinto, ver o barulho na porta, eu ir lá. Agora, o que não está no instinto, eu vou fazer. Mas você precisa me lembrar, porque não é instintivo nosso. Sim. E ainda perguntar, alguma vez eu já falei não pra você? Não, então, só precisa que você me lembre. Porque Sim. como não tá no nosso instinto, Sim. só que daí entra a parceria, né? Pô, beleza, o homem não lavava louça, de repente, né, quando era criança. Enfim, não tá... Tem coisas que é do instinto da mulher e tem coisa... Imagina, se eu tô andando na chuva, furo o pneu, a minha esposa pergunta assim, quer que eu troque? Eu vou ficar ofendido. Pô, como assim quer que eu troque? Se eu que tá com merda do teu lado aqui, é óbvio que eu que vou trocar o pneu. Então, assim como tem coisas que é predominantemente de homem, Sim. vai ter coisas que é predominantemente de mulher. Eu posso pedir, eu não espero que ela vá, de repente, eu tô machucado, tô limitado por algum... Eu vou pedir, amor, tu vai ter que trocar porque eu tô sem condições. Eu tô machucado, fiz uma cirurgia, tô limitado aqui, tu vai ter que trocar. Então, se eu pedir, eu sei que ela vai trocar. Mas o instinto dela é não fazer, né? Ela é esperar eu fazer. E essa troca, né? Esse conhecimento, entender, não é, eu não aceito isso, tá? Por quê? Mas você falou, mas por quê? Ele não faz, tá? Mas por que ele não faz? Isso. Qual é o contexto e às vezes que tu não tá trazendo tem nem isso? a resposta. A maioria das vezes não tem, né? Não tem nem a resposta. Então, assim, essa parte da comunicação, né, esse curso que eu fiz, ele foi um curso bem interessante, que ensinou a gente, não foi colocar a dinâmica não era achar o ponto negativo ou positivo, é a comunicação. Perfeito. A forma que você vai colocar a sua comunicação no seu dia a dia muda toda a história. Se for uma comunicação assertiva, tu entra e sai de qualquer lugar. Se for uma comunicação negativa, as pessoas já vão, opa, não bateu, né? E se for a comunicação passiva é aquela que tá tudo bem, não quero me expor, também é aquele no muro, né? Não cheira, não fede, como se fala, né? Então, a comunicação é importante. Tu falou uma coisa que é importante, Vini, em relação ao casal, né? Dormir sozinho. Um dia eu estava vendo um podcast, né, de assim, de uma questão mais espiritual, né? E aí falaram que foram feito um trabalho para um casal, e nesse casal, porque o espírito ele fica ali, né, achando uma brecha para vir. E quando viram que o casal não dormia mais junto, colocou outro tipo de, eles fazem, né, outro tipo de magia para aquele casal. Então, ali é como se fosse um só. Então, assim, tentar fazer as pazes, né, nesse caso, e não dormir separado. Isso é importante também, não dar lugar, né?
Não dá lugar. Tem que ter as normativas conjugais, né? É. Quais são nossas normas? Quais são nossas regras que são invioláveis? E aí pode entrar assim, não, nós não, em hipótese alguma, nós dormimos separados. Nem que dorme um virado pro É, outro. exatamente. Mas Nem que dorme reinando com o outro, mas tem que haver, eu não saio com meus amigos para ser minha esposa, se for para ser casada comigo, tu não pode ir para balada com seus amigos. Pô, isso é uma norma conjugal plausível para mim? É, então fechou. Só que se não existir esse diálogo, não botar, porque o amor ele é condicional, né? Eu te amo com a condição de, então se não botar essas condições no começo do relacionamento, vai dar choque de interesse lá na frente. E principalmente, por exemplo, quando tem um relacionamento que tem duas pessoas dominantes. É. Né? Por exemplo, eu lembro que quando eu casei, eu já era empresária. E o meu esposo ele também tem uma característica de liderança. E a gente se chocou em vários períodos nessa questão de liderança. E aí eu aprendi com a palavra. Quer aprender alguma coisa? Qualquer livro vai trazer. Não existe um livro que não vai trazer um conhecimento. Mas igual a Bíblia, não vi ainda. Tu pode tirar tudo, tu pode tirar todo tipo de ensinamento. E aí, ali, me ensinou bastante coisa. Eu falei, cara, se vai dar boa, vamos ver, vou testar. E aí eu comecei a ficar quietinha. Comecei, não, tudo bem, o que eu faço, então? Opa, já mudou? O que eu faço? Não faz assim, então, tá, o que eu posso te ajudar? Eu não me metia mais para fazer. E aí, porque às vezes, a falta de identidade do homem é quando a mulher quer tomar a liderança do homem, e aí apaga ele. É verdade. E aí eu comecei... Castra o homem, né? Aí eu comecei a retroceder, porque eu sempre, tipo, porque assim, Rafael, quando eu montei a academia, eu fui muito sozinha. Eu não tinha tempo de sair, eu nunca fui uma pessoa de sair pra balada. Nunca me enquadrei nesse perfil, nunca. Sempre trabalhando, fazendo, estudando, e era fisiculturista e tal. Eu nunca me vi nesse mundo. Eu sempre andei na contramão do mundo. E aí eu te pergunto, é mais fácil tu andar na contramão do mundo ou andar fora da contramão do mundo? Não, os medíocres vão seguir feito manada, né? Sempre fui considerada como estranha, porque não é normal, né? Eu sei bem que é isso. Não, por que eu botei o nome do podcast? Gênios e Loucos. Então... Porque as pessoas fora das curvas, elas são consideradas loucas, estranhas. E aí eu comecei a perceber que se eu quisesse realmente, que eu sempre sonhei em ter uma família. E aí o mais engraçado é que tudo aquilo que eu não tive, não que a minha mãe foi relapso e meu pai, não é isso. Mas tudo aquilo que eu não tive pela desconfiguração da minha família, eu tentei configurar dentro da minha família. Então, ser uma boa mãe, não que a minha mãe não seja, tá? Uma boa mãe, uma boa esposa, lutar pelo meu casamento, porque todo mundo tem crise, lutar pelo meu... Aprender com os erros, evoluir como mulher, evoluir como mãe, tarará. E eu falei, eu não posso... E eu sempre fui de fazer, né? Então, você tem que quebrar uma parede, bora, vamos junto. Pegamos uma marreta e já fizemos isso. Eu e minha esposa, vamos destruir essa parede para ampliar a academia. 2 dias. Dá-lhe porrada de um e dá-lhe do outro, junto, construímos. A gente volta assim ao passado, né? Meu esposo fala assim, sabe o que eu admirei em você, Flávio? Foi as tuas mãos cheias de graxa. Quando eu cheguei na academia, tu estava arrumando uma esteira. Essa é guerreira. Não tinha dinheiro para chamar o técnico, né? E aí ele falou, aquilo ali tu me conquistou. Eu falei, essa é uma mulher para casar. Então eu sempre fui de fazer, só não mexo na eletricidade, sempre fui de fazer. Tem que pintar, vamos pintar, tem que construir, vamos construir, tem que fazer isso, arrumar. Hoje que arrumo os equipamentos da academia sou eu também, que eu consigo fazer. Então, eu retrocedi um pouco nesse meu perfil de fazer. Eu não preciso mais fazer sozinha, eu não estou sozinha. E não te dá um alívio, não dá um alívio? Eu tirei um peso dos ombros, tirei um peso dos ombros e eu falei, agora eu tenho quem me ajude. Eu tenho um esposo, então ele vai me ajudar agora. E eu comecei a deixar a liderança para ele. E isso foi um alívio para mim, porque eu tirei toda a carga que eu tinha que fazer. Né? Então, isso é importante. Eu acho que muita mulher confunde ser independente com ser sozinha. Isso. Ser independente não é que tu não quer outra pessoa do teu lado te ajudando. Pô, eu sou independente, eu conseguiria fazer isso, mas é muito melhor que meu marido faça para mim. Sim. Não tem a ver com você não conseguir e você não ser capaz. Tem a ver com tirar esse peso, tudo essa... Daí as pessoas, tem muita mulher que confunde, né? Não, eu não caso porque eu sou independente. Não, tem um monte de mulher casada independente também. Sim. Você só é sozinha. É bem mais difícil do que para elas que são independentes e ainda tem um parceiro do lado delas que facilita muito mais a vida delas. O que eu aprendi com isso? É mais fácil tu chegar mais longe sozinho ou acompanhado? Que um vai levando a mochila do outro, né? Não, sozinho vai mais rápido, né? Vai mais acompanhado rápido, mas acompanhado vai dividindo, né? Sem falar também que, pô,
Tu tem uma pessoa ali do teu lado ali que você ama, né? Fica muito mais agradável, né? Muito Total, mais né? gostoso você pegar, ter uma pessoa do teu lado que te incentiva, te motiva, sonha teus sonhos. Tudo mais é muito né? mais prazeroso, né? Nossa, é muito mais prazeroso. E aí eu fui desconstruindo algo chamado independência, né? Empoderamento. Uhum. Aí que a gente não pode confundir. O empoderamento é tu maximizar ali, diminuir a figura masculina para te poder crescer. Não. O que eu fiz? Eu fiz uma reconstrução de quem eu era. Né? Então, opa, eu preciso dar uma ré, porque ele toma a frente. Agora, ok, quando ele não tiver, eu vou tomar a frente na segurança. Né? Então, essa foi uma construção que eu fiz. A fala que você falou ali, Rafael, de chegar mais longe sozinho, sim, a gente chega. Por exemplo, quando a gente, né? No meu caso, que eu fui... Não, sozinho vai mais rápido. E sozinho vai mais rápido. Por exemplo, o fisiculturismo é um esporte muito solitário. Uhum. Tu não tem como ir junto, porque não vai treinar por mim. Dia de chuva, sol, verão, não tem. É sozinho. Eu aprendi muito com o esporte. E o esporte é uma chave que tu leva pro resto da tua vida. Quer deixar um legado sobre a vida do seu filho ou sobre a vida das pessoas que você ama? Dê esporte para ela. Porque vem disciplina. Quando tem disciplina, mesmo que a missão seja difícil, tu vai botar um foco e tu vai chegar no ponto que é para chegar. E isso é importante, a disciplina. E hoje eu posso dizer que quem eu sou e foi construído através do esporte. Show. Padrão. Marfa, se aproximando do final, o papo tá bom pra caramba, nós ficaria até 4, 5 horas aqui. Se deixar, mas infelizmente estamos se aproximando do final. Então eu queria que tu Muito deixasse um recado aí para as mulheres, né, que estão vivendo na realidade que nós vivemos hoje, muita mãe solteira, mulher que tá sozinho não por opção, mas por falta de opção, né? Não, eu não acho um cara bacana. Qual, se pudesse dar um recado hoje para todas as mulheres, qual recado você daria para elas? Seja forte e corajosa. E para a gente ter um companheiro, por exemplo, uma pessoa no lado, né? Não tem como procurar flores no lixão. Boa. Né? Não tem como eu procurar, querer um perfil de homem protetor no baile funk. Não tem. Primeiro, para a gente poder escolher um bom varão, vamos colocar dessa forma, a gente tem que procurar no lugar, um ambiente certo. Né? Então, antes de se envolver, hoje as mulheres querem aventura, né? Eu quero ficar com... Né? A gente vê hoje mandando carta para presidiário, né? Os bombados agora que estão cheios de trembolona batendo em todas, né? Nas mulheres. Bater a trembolona errada. Então, esse tipo de coisa. A gente tem que procurar um homem que ele seja um homem que defende, que vai se colocar na tua frente para defender a tua família. Procura investigar sobre a família. Puxa a capivara. Eu falo para minhas alunas, puxa a capivara, vê quem tu está se envolvendo. Se é CAC, beleza, já tem, né? Já tem endereço, já tem psicológico. Teste psicológico, tá tudo certo. Mas vê a família, vê como ele trata a mãe dele. Boa. Vê se ele já veio de outro relacionamento, vê se ele procura o filho. Porque é impossível tu gerar alguma coisa e não ter amor por aquilo que você gerou. E aí tu me diz quem ele é. É isso que eu digo, procura, investiga, entendeu? Dê o seu bem maior, né, que é o seu corpo, para uma pessoa que mereça, que tu vai ser valorizada, que vai ser vista como mulher, né? Porque como qualquer uma não dá para ser. Perfeito, Mafra. Deixa teus contatos aí na tua câmera ali, deixa teus contatos para o pessoal que está nos assistindo aí, como é que te acha? Para academia, para você dá bastante orientação para mulher, APH, Sim. Enfim, quem quer falar contigo aí, como é que te acha? Curso de iniciação ao tiro para mulheres, IAT, Flávia Mafra, e para academia, preparação física, Mafra Academia. Aonde fica a academia, Mafra? A Mafra Academia fica no bairro Jardim Eldorado, na Palhoça. E qualquer mulher pode fazer treinamento de tiro? Qualquer mulher. Uhum. Mulher, família. Nunca teve absoluto nenhum contato com arma. Pode ir lá fazer o curso Pode fazer a iniciação. Eu trabalho primeiro a parte psicológica, depois a gente vai entrando no fundamento, a parte técnica. Eu faço todo um trabalho de preparação. Eu digo que é uma coach do tiro. É diferente o meu trabalho. Show. Então, por ter essa formação da parte cognitiva, eu procuro entender a sua necessidade. Então, para que ela quer aprender a tirar? Primeiro, a gente tem que saber quem é. Para que, né, a gente vê o CPF, faz toda aquela investigação, né? Eu preciso saber quem eu vou estar ensinando, que é uma responsabilidade minha, Perfeito. Enquanto profissional, passar esse conhecimento e saber o que ela vai fazer com o conhecimento adquirido. Bem que a minha linha de trabalho é uma linha de trabalho relacionada à segurança
da mulher. Segurança de sobrevivência urbana. Como que ela entra no carro, se ela pode portar uma lâmina ou não, uma máquina de choque, um spray de pimenta, como que ela protege. Eu, por exemplo, eu chego na esquina da minha casa, todo mundo já está sem cinto, para a gente ter uma, né, se precisar, a gente não está preso no cinto, como é que coloca o cinto. São coisas básicas, mas que fazem a diferença para a segurança feminina. Essa é a linha de trabalho. Show de bola. Fini, e aí, quer deixar um recado pro pessoal aí? A Flávia, esse pouco tempo que a gente ficou nesse bate-papo aqui, deu para ver que a tua história de vida ali é muito inspiradora mesmo. Tenho certeza que o público que vai assistir vai se inspirar em você, vai te procurar, vai querer treinar também, né, para poder defender a sua própria vida e a vida da sua família também, né? Então, foi um bate-papo muito bacana. Obrigado novamente aí pelo convite, né? Como eu falei, a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou, porque a gente está recebendo conhecimento, conhecendo a história dela, né? Uma mulher super resiliente aí. E eu queria deixar uma pergunta para ela. Tem alguma coisa que você tem vontade de fazer ainda, que você não fez? Qual que é o próximo projeto? Qual que é o próximo projeto? Então, depois da citotecnia policial, olha... Pilotar um avião, um helicóptero. E agora? Né? E aí? Né? Astronauta? Não sei ainda. É o que eu falo, nem tudo é para todos, né? Sim. Então, enquanto a gente tem saúde, a gente consegue, a gente vai e a gente realiza. Talvez vir um projeto voltado só para mulheres. Padrão. Resgatar, talvez, essa essência de sobrevivência, né? Na realidade, eu vou caminhando conforme a sociedade, a questão de violência vai caminhando. Então, assim, eu vou me preparando e preparando quem tá... Eu quero criar um exército feminino. Alto padrão. Show de bola. De uma forma sutil, mas fazendo. E também, queria deixar também aqui o meu contato da Mafra nas escolas. Se alguma instituição tiver o interesse de aprender sobre a PH de combate, né, a gerenciamento de crise, o protocolo FEL é só chamar. Perfeito. Então, pessoal, lá em prontidão. Tá aí, tá dado o recado. Agradecer a Flávia Mafra por Eu que agradeço, muito obrigada. Vir aí trocar essa ideia com nós. Parabéns pela guerreira que você é. Obrigada. Por todas essas conquistas, pela sua evolução, tanto como esposa, como mãe, como profissional. Te acompanhe lá no Instagram. Teu conteúdo é excepcional, pessoal. Acompanha a Mafra lá, principalmente a mulherada, tá? Pô, o conteúdo é excelente e excepcional. Gosto pra caramba. Top. Fini, meu canga, obrigado. Quem não sabe, o Fini é meu compadre, meu canga de muitos anos já. Então, obrigado por estar presente aí, por dar esse apoio para conversar com essa convidada de peso. Pessoal, segue aqui o canal Gênios Loucos, segue lá no Instagram, Gênios Loucos também, @Gênios Loucos. Compartilha esse vídeo, principalmente com a mulherada aí para conhecer a Mafra. Deixa seu comentário, deixa sua opinião, deixa os parabéns para nossa convidada aqui, que deu show, tenho certeza que agregou muito para você. Muito para vocês. Obrigado por participar desse podcast. Tamo junto.